Começando o nosso papo de subúrbio. Recebendo aqui com prazer o André Mansur. Pô, hoje muito especial, né, André? Bom, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Pô, muito bom poder falar não só, né, da tua história, da tua trajetória, mas da tua importância enquanto um pesquisador, historiador e um cara que tem uma preocupação significativa na divulgação da história do subúrbio para as pessoas comuns, né? Então vou começar perguntando exatamente isso, cara. Quando é que você se ligou que você tinha essa possibilidade de escrever para as pessoas que moram nos lugares se identificar e tudo mais? Isso aí foi... Bom, eu sou jornalista, né? Então eu trabalhava no Globo no final dos anos 90, numa enciclopédia chamada Globo 2000, que acabou gerando uma publicação chamada Brasil 500 anos, que era uma história do Brasil no ponto de vista da cultura. E aí tinha dois historiadores lá, e a gente ficava pesquisando muito para fazer os textos, e eu comecei a tomar um gosto pela pesquisa histórica, e ao mesmo tempo eu já gostava de história do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu sou de Marechal Hermes, morei 20 anos em Marechal Hermes, conheço bem o subúrbio, moro em Campo Grande, vou nas livrarias da Zona Sul e do Centro, não vejo um livro sobre a história dos subúrbios, principalmente da Zona Oeste. E aí eu pensei, pô, por que não tentar fazer alguma coisa? Nem pensei em livro, assim, a princípio, pensei em pesquisar mesmo para conhecer. E aí, desculpa, em quando? Isso foi no final dos anos 90. Ah, tá. Eu trabalhava no Globo nessa época, com o Arthur da Pieve e outras pessoas. Era um projeto muito bacana. Era engraçado que a gente trabalhava de 9 às 3, fazendo toda essa pesquisa. Depois tinha que liberar os computadores do pessoal que vinha da rua, né, para geral. Aí o pessoal, quando a gente ia embora, quando o pessoal estava chegando, né? Tchau, gente, vamos ficar de plantão, mas fazer o quê? Mas aí saiu essa publicação, Globo 2000, nos jornais, saiu o Brasil 500 anos. E aí eu comecei a sondar algumas pessoas. A primeira delas foi o professor Simvaldo, de Santa Cruz, que é um grande especialista em Santa Cruz. E ele me deu umas fontes. Aí quando eu fui pegar essas fontes, eu vi que, pô, tem coisa boa aí, tem muita coisa rica de história na minha região. E a partir daí eu comecei a pesquisar e tal. E aí eu fui começando a montar um livro, né? E eu queria que fosse um livro de Deodoro Sepetiba, porque a Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, tinha até algumas coisas. Mas essa região que chamam de Área de Planejamento 5 da Prefeitura não tinha nada. E é uma área mais desprovida meio abandonada pelo poder público. E aí eu comecei a perceber que daria para fazer um livro. E aí eu fiz o livro em 2005, eu tentei publicar ele, não consegui, era o Velho Oeste Carioca. Até que em 2008 uma editora se interessou, a editora Ibis Libris, a Tereza Cristina. Ela percebeu que ali tinha um potencial bom e aí publicamos o livro no final de 2008. Nós estamos no Paço Imperial. E o legal é que assim, eu queria um livro para mostrar para as pessoas da região a importância da história local. Só que o livro acabou tendo um alcance maior. Ele começou a ser vendido nas livrarias da Zona Sul, começou a ter uma saída rápida. Eu dei entrevista na época para a CBN, para o Ricardo Boechat, para um monte de jornais. Então, assim, ele confirmou o que eu desconfiava lá atrás, que a gente tinha uma história muito rica, só que ela era negligenciada. Então foi ele que começou a vir um resgate das pessoas que moram no subúrbio a ter um valor, né? Sim, porque assim, já tinha livros publicados, mas esses livros não tinham um alcance muito grande nas livrarias. Tinha autores locais que já escreviam. Mas quando eu comecei a botar esse livro nas outras livrarias, aí... assim, começou a despertar o interesse, assim, as pessoas não falavam muito da história de Campo Grande, de Santa Cruz. Até porque Campo Grande é grande pra caramba, né? Muito. Já era grande, hoje em dia. Não, quando eu pesquisei, eu descobri que ele era muito maior, que ele ia até a altura de Realengo. Eita, Ele era chamado sério? de O Campo Grande, tanto que a igreja matriz de Campo Grande, a Nossa Senhora do Desterro, foi fundada onde hoje é o bairro de Bangu. Para ver Realengo era chamado de Bangu Realengo. era Campo Grande? Bangu era o Campo Grande. Gente, E Realengo era chamado de Realengo do Campo Grande até o século XX. que legal. Não, e é interessante, né? Porque ele está fazendo um livro de história e é um jornalista, né? Que é apaixonado por história. Sim, até tem um certo preconceito, às vezes, de alguns Exato, por historiadores isso que eu estou acadêmicos. falando. Eu sou totalmente contra isso. Eu Você vê que a bato na Raquel, né, tecla. começou no direito, né? Ela foi pra história do subúrbio e já caiu no direito. Eu né? falo, eu bato nessa tecla de que o jornalista faz exatamente a linguagem que o acadêmico deveria fazer. Tem que mudar esse perfil exatamente para atingir essas Tô pessoas. até anotando. O que eu procuro fazer no livro, assim, o que o jornalista tem que fazer numa boa reportagem? Respeitar as fontes, contextualizar o fato. Isso é uma coisa que o historiador também tem que fazer. É claro que
Eu me arrependo de não ter feito uma graduação em História, que Mas ali você ainda também há tempo, pô. tem correntes de pensamento que você estuda e tudo mais. Mas eu respeito muito as fontes primárias, eu procuro contextualizar os fatos. E aí, quando alguém, às vezes, numa palestra me questiona sobre isso, eu falo, olha, o meio acadêmico abraçou meus livros, porque eu sou constantemente entrevistado, faço palestras, dou lives na PUC, UFRJ, UF, Unicamp, várias universidades já me convidaram para falar dos meus livros. Eles constantemente são aceitos e são colocados em monografias, dissertações. Então eu falei assim, ó, o meio acadêmico está gostando. Então, se está gostando, é porque eu não estou assim tão errado na condução da pesquisa. Né? Claro. E nada melhor que mostrar a história para a pessoa resgatar e ter valor do lugar onde ela nasceu, né? Nada melhor que você contar a própria história dela, saber de onde ela veio, se identificar, né? Quando Isso eu comecei as Todo mundo até na hora de pesquisas... sair fala, vamos pra onde? Zona Sul, né? Vamos sair pra onde? Não, Pra eu também Zona gosto Sul. da Zona Sul e do centro, mas é Não, porque... é só a Zona Sul. Vai ser uma saída legal. No maior aniversário, na Zona Sul. No caso, eu você tenho. que é rica, né? Eu não consigo, não, tá? Mas você que é uma mulher poderosa, vou pra onde? uma mulher que faz uma Leblon, escova entendeu? dessa, uma mulher que Olha, gasta olha, dinheiro no olha o salão, movimento que do cabelo. Tá vendo? Até eu sensualizando hoje, a Bíblia tá aqui, ó. Tá que tá, né? Eu esqueci. Não, deixa aberto que dá uma refrescada. Foi. Mas é legal, e por isso que eu toquei. Eu também sou famoso, né? professora de história, por isso que eu toquei nesse assunto, que eu acho muito legal é quando um jornalista vem e lança um livro de história tão bom quanto de uma pessoa que, É que tem às faz vezes... pesquisas. Os jornalistas que às vezes fazem o livro sem respeitar muitas fontes, e às vezes fica muita brincadeirinha. Eu levo muito a sério a pesquisa, e eu queria exatamente fazer isso. O morador do bairro se sentir sensação de pertencimento e de identificação. Exato, nada né? melhor como a história. Como é que você vai reivindicar uma melhoria para o seu bairro se você não entende nem a perfil de desenvolvimento dele? De repente, o perfil de ocupação dele foi comercial, ou foi voltado para agricultura. Você tem que saber o caminho que o seu bairro levou para chegar até ali. Né? Eu pego, por exemplo, Sepetiba, era o balneário do Rio de Janeiro. Pessoas iam lá, casas de veraneio, gerava renda para os pescadores, para os donos de pousada, restaurante. Havia um processo de poluição que acaba com o bairro. Né? E por que não tentar resgatar isso, mesmo com a poluição na Bahia? Exato. Você tinha um transporte marítimo, eu tenho pesquisado muito isso. Você ia para, por exemplo, Paraty. Você comprava passagem na Central do Brasil, despachava tua bagagem, você pegava o trem até Santa Cruz pegava um bonde até Sepetiba, Sepetiba pegava o vapor, que era a embarcação até Paraty. É um transporte modal sem ter esse nome ainda no início do século XX. Olha, cara, que interessante. Como a gente perdeu o ramal de Mangaratiba, a gente foi perdendo muita coisa, talvez pela falta de consciência da importância histórica. Quando você entende a história daquele bairro, você pensa, pô, peraí, esse bairro aqui, por que ele foi assim hoje, é tão degradado, né? Então, a história, o conhecimento da história local está ligado à cidadania também. A participação política, a você... Pô, o que a gente via muito em roteiros históricos, em Santa Cruz, por exemplo, quase não tinha morador do bairro. O morador, quando era chamado, no meu bairro não tem nada, fazer o quê? Aí, quando vinha gente até de Copacabana, pegava o trem, ia pra lá. Quando eles começaram a ir, eles viram, pô, peraí, eu não sabia que o Matadouro de Santa Cruz tinha uma história tão rica, que o hangar do Zeppelin era isso tudo, que a sede da fazenda em Santa Cruz era aqui, a ponte dos jesuítas. Só que o morador do bairro, ele fala, pô, aqui era um cinema, e esse cinema não tá nem catalogado mais. Aqui era um parque de diversões, ele dá a cor local, né, que era coisa que o historiador, que a pessoa de fora não conhece. E isso é história também, né? E uma... Amarelo, jesuíta, não foi no jesuíta? Não, Pica-Pau tem o Barra de Guaratiba. Não foi jesuíta? Eu gosto da Valesca porque a Valesca é uma pessoa que ela traz um elemento histórico sempre importante. Exatamente. Amarelo. A primeira gravação? Não sei se a primeira, segunda, terceira, quarta. Tu assistiu a primeira, fala Não, a a verdade. primeira foi em Barra de Guaratiba. E a segunda? A segunda eu já não sei, tem que Porra, saber a primeira. Valesca. Ó, daqui a pouco ela vai perguntar, e a quinta? E esse projeto? Não, Sabe, inclusive... enganaram? Porque falaram assim, vamos lá, da Barra Jesuíta. Falaram, vamos lá. Foi aqui que foi gravado o sítio de Pica-Pau Amarelo. Eu falei, caraca, foi aqui. O que importa é que você acreditou, você ficou Eu feliz. acreditei, fiquei feliz. Você era criança. Não, a traz casa isso no do coração sítio, até hoje. ela em Barra de Guaratiba, e ela foi restaurada, tá recebendo visitas. Aí, Valesca. Foi totalmente restaurada, tá igualzinho como era na gravação lá da Zilka Salaberry, da Jacira Sampaio. E ela é tudo. o quê? Um museu? É do sítio Não, do é uma Pica-Pau? residência particular que a pessoa abre para visitas. Ok, é uma residência Tem, particular. tem uma coisa bacana que eu vou pegar até um gancho nessa história, porque o Mansur, ele
domina a história do Rio de Janeiro e fala muito bem Ele dela tá falando como de uma todo. área super rica, né? Mas Na é- história, Santa Cruz. Mas ele né? tem uma dedicação especial, talvez porque ele também seja morador da Zona Oeste, por falar dessa área que representa talvez o subúrbio na sua maior essência. A ideia desse subúrbio rural que a gente tem, se existe alguém que manteve essa estrutura, né, dentro do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, são os bairros da Zona Oeste, que são os bairros mais populosos, não do Rio de Janeiro, mas do Brasil. A gente citou aqui Campo Grande, Realengo, Bangu, estão ali entre os 5 mais populosos do Brasil. E do Brasil, em extensão né? Do territorial também, porque ele falou do tamanho de Campo Grande, Santa Cruz também. Santa Cruz é muito grande. Pegava toda essa parte Muito que via de Itaguaí, parte do que a gente concebe hoje como Seropédica, que é até outro município emancipado, tudo isso estava dentro dessa grande fazenda jesuítica, né? Essa semana mesmo a gente passou, estava até comentando isso com o Mansur, o aniversário de Itaguaí, que tem toda uma história ligada a isso. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, Mansur. Quando você percebeu a necessidade de estudar a história da Zona Oeste, como é que você chegou a Santa Cruz? Como é que você falou assim, olha, você falou que lançou o livro em 2008, 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Teve esse gancho, teve esse percurso ou não? Não, Santa Cruz foi o primeiro bairro que eu conheci a história mesmo através do professor Simvaldo, né? Depois eu conheci os outros. E aí, quando e Santa Cruz realmente é o bairro da Zona Oeste que tem o maior patrimônio histórico ainda conservado. O mais engraçado, eu tinha uma amiga que morava lá, ela sempre falava assim, quando eu ia pra faculdade, o pessoal falava, onde é Santa Cruz? Caminho de Angra. Não, mas tem a ver, sabia? Porque Caminho de Angra, só caminho Não de deixa Angra. de ser, tem mas... a ver, porque quando você entra em Santa Cruz, você percebe um perfil diferente do local, diferente de Campo Grande, por exemplo. Eu entro em Santa Cruz, parece que eu estou já início da Costa Verde, porque Itaguaí já é muito... Santa Cruz tem muito mais a ver com Itaguaí, tem muito mais a ver com Muriqui. Então, e ali era a fazenda de Santa Cruz, que ia até Itacuruçá e até Vassouras. Então, Santa Cruz tem um perfil diferente de ocupação em relação a bairros como Campo Grande, Realengo, Bangu. Ainda lembra muito uma cidade do interior, ainda tem uma área rural muito forte. E tem um patrimônio histórico muito forte ainda. Tem a antiga sede da fazenda, que é o Batalhão de Engenharia Militar. Tem o Hangar do Zeppelin, tem o Matadouro, tem a Ponte de Jesuítas, foi restaurada agora. E várias outras construções que estão preservadas. Né? E agora ele é um bairro imperial, né, pela prefeitura. Que... Sempre foi, né? Teve essa chancela agora tem uma recente, alcunha oficial. Segundo bairro imperial, que era para ser o primeiro. Era para ser o primeiro, inclusive, antes de... São Cristóvão, porque a família real foi morar lá. Morava né? lá. E lá eles iam onde tinha a fazenda, né? Tinha a sede da fazenda de Santa Cruz. Da fazenda em Santa bairro, Cruz. A fazenda era a fazenda dos jesuítas, ali até Vassouras. Quando os jesuítas foram expulsos, em 1759, ela ficou sob a responsabilidade do governo português, né, do Reino de Portugal. E aí Dom João chega em 1808, e aí ele transforma a sede da fazenda em palácio de veraneio. Ele começa a frequentar, fica vários meses do ano lá. Depois Dom Pedro I e Dom Pedro II também frequentam muito, Leopoldina. Mas não, o lançamento do livro não teve nada a ver com os governos, foi uma coincidência. Coincidência. Pensei que já era um projeto que você tinha pensado. Não, o que aconteceu nesse ano foi até muito bom, que foi a reforma do Palacete Princesa Isabel, onde funciona o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, que é um órgão de pesquisa muito importante, funciona desde 1983, e o Palacete ele pegou fogo nos anos 80, quiseram derrubar, mas aí restauraram em 2008, e ele está lá, é o Centro Cultural de Santa Cruz, tem várias atividades, mas então assim... Eu agora, no ano passado, lancei com o professor Guaraci Rosa, professor de História, Santa Cruz nos Caminhos da Independência, mostrar a relação de Santa Cruz com a independência do Brasil. Então, por exemplo, Dom José Bonifácio, quando chega ao Rio para trabalhar no processo de independência, ele chega em Sepitiba. Ele vem de Santos para Sepitiba, e quem estava em Santa Cruz era Leopoldina com os filhos, e Leopoldina queria muito conhecer ele, porque os dois eram apaixonados por ciências e por política. Então, eles se encontram em Santa Cruz, e ali ela avisa que ele vai ser ministro, ali ele já fica sabendo de um monte de coisas. Depois ela traz vários cientistas austríacos para Santa Cruz, fizeram vários estudos sobre a fauna e a flora de Santa Cruz. Debré veio também, não? Debré tem uma pintura sobre a fazenda de Santa Cruz. Eu já vi uma pintura dele. Spix, Von Martius, todos eles, Thomas Ender. Então, todos eles iam para lá porque era um centro de poder, né? O rei, o Dom João estava lá, Dom Pedro I estava lá, depois Dom Pedro II. Dom Pedro II vai fundar um observatório astronômico em Santa Cruz. Então, assim, toda essa família, esse centro de poder de Portugal e depois do Brasil, passa por Santa Cruz. E é um bairro que, por exemplo, eu sempre falo assim, Petrópolis é uma cidade imperial, vive do turismo, mas Petrópolis existe desde 1843, com Dom Pedro II. Santa Cruz já é um bairro, poderia ser um bairro, poderia viver o turismo histórico, porque
Teve Dom Pedro II, mas teve Dom Pedro I com Leopoldina, teve Dom João, teve os jesuítas, teve escravidão. Tem uma história muito mais, até anterior mesmo a Petrópolis, mas nunca foi explorado. E os escravos com os jesuítas lá tinham um tratamento diferenciado, né? A escravidão na fazenda jesuítica era diferente. É super conhecida. Aí tem duas questões. Por exemplo, eles não tinham aquelas senzalas, né, com um monte de gente morando junto. Eles tinham casas, o casamento era estimulado, eles tinham suas casas individuais, tinham direito a 2 dias na semana plantar, e o que eles plantassem era deles. E o era um sonho do escravo, né? Em relação às outras fazendas, né? Tinha um hospital lá que atendia todo mundo. Os escravos mais velhos, que às vezes perdiam capacidade de trabalho, ficavam na fazenda até morrer. Então, há relatos de escravos muito velhos sendo encontrados lá. Por outro lado, isso também trazia um lucro para os jesuítas, porque o mercado da escravidão foi um dos mais lucrativos do período colonial. Comprar um escravo na África era muito caro. Então, os jesuítas, estimulando também o matrimônio entre eles, o casamento, você tinha o escravo de graça ali também, né? Porque a criança que nascia também era escravizada. Então, e a comida era farta lá por causa da fazenda. Então, era só alimentar aquela criança até se tornar um escravizado. Então, por um lado, bom. Bom assim. Por um lado, assim, eles tinham uma vida melhor do que outros escravos de outras fazendas. Melhor que eu digo assim, dentro da escravidão, né? Mas para os jesuítas também não era ruim, porque eles não precisavam comprar escravizados na África. Já estava todo mundo ali. E a fazenda teve milhares de escravizados. Assim, foi uma grande, quantidade. né? A fazenda era um estado, assim, ela tinha de tudo ali. Era, para você ver, de Santa Cruz a Vassouras, toda a região da Costa Verde. Então, era um mundo, a fazenda era um mundo. Outras fazendas jesuítas foram vendidas. Né? A fazenda ali do Engenho Novo, do Engenho Velho, na Tijuca, foi vendida. A de Campos, dos Goitacazes, foi vendida. A de Santa Cruz não foi vendida. Então, manteve a sua área, né, principal até o final do Império. E tem ruínas lá dos jesuítas, não tem? A ponte dos jesuítas é o principal. Você falou agora. E a sede da fazenda. Agora, tinha muitas construções deles, tinha um hospital, tinha ferrarias, olarias, mas isso tudo se perdeu. Cruz, você tem uma parte que você vira no final do Brasil, né? Você vira para a esquerda, é centro de Santa Cruz, aí para a direita que falam que é jesuíta. A direita que é a ponte dos jesuítas. É um bairro. Assim, não tem quase nada. Como a Zona Oeste é muito grande, Ali, os bairros são muito grandes, totalmente. essas localidades são chamadas de bairros também. Então, os jesuítas eram um bairro de Santa Cruz, mas é chamado de bairro também. Mas ali tem uma comunidade agrícola ali forte. Inclusive, até hoje, né? Até hoje tem uma comunidade agrícola forte ali. E a ponte foi restaurada agora, fizeram até um trabalho bacana lá. A ponte é de 1752. É uma ponte represa, que os jesuítas foram estudar nos Países Baixos, né, na Europa, métodos de drenagem e irrigação, porque ali é uma planície inundável, né, como o professor de geografia falam. Então, para você plantar ali ou tratar com pecuária, tinha que fazer obras de drenagem. E aí eles fizeram esses estudos, os escravizados que trabalharam, mas tinha várias pontes. Estudaram isso para trazer o conhecimento para cá, na Holanda, né? Claro, Holanda é em cima do pântano. Então, que era chamado de Países Baixos. E aqui fizeram todo um projeto que os escravizados construíram as pontes de represa. Então, a ponte dos jesuítas é considerada a principal obra de engenharia hidráulica do período colonial. Olha! Porque hoje não tem mais o mecanismo, mas você tem os arcos lá que regulavam a entrada e saída de água. Então, chovia muito, ela ficava retia as águas, e aí quando tinha seca, abria um pouco. Tinha até a plantação de arroz, que é uma plantação que precisa de uma área inundada. Então, assim, tinha vários diques dentro, tinha várias pontes. Eles mudaram o curso de rios. Tem o Rio Impaciência, que é o Rio Cação Vermelho, que é um rio que mudaram o curso. Então, foi uma obra de engenharia gigantesca para tornar aquela fazenda cultivável. Né? E a fazenda era chamada de a joia da coroa portuguesa, de tão produtiva que ela era. Caramba. Mas teve que fazer todo esse trabalho de engenharia hidráulica. E tinha uma coisa bacana que você tem que pensar, né? Porque a gente está falando de um momento em que o Brasil está se emancipando, vamos dizer assim, né? Então havia toda uma articulação internacional, principalmente depois da derrota do Napoleão Bonaparte, depois da Santa Aliança, em 1815, para recolonizar as Américas. Então todo o processo de diálogo, de possibilidades de emancipação, tudo isso que a gente vai falar de processo de independência, de bicentenário, que a gente celebrou no passado, grande parte dessas articulações estavam sendo feitas ali em Santa Cruz. Santa Cruz. E até Dom Pedro I parte de Santa Cruz, né, Mansur? Ele viaja
A viagem dele, na verdade, não era para proclamar a independência. Ele ia tentar uma articulação política em São Paulo para conseguir apoio, para ficar no Brasil e tal. Ele não queria romper com Portugal a princípio, né? Mas aí ele vai no dia 14 de agosto de 1822, viaja com um pequeno grupo de São Cristóvão. E é uma viagem interessante, que ele percorre os subúrbios, que seriam os subúrbios, né? Conta, gente, eu gosto de fofoca. Então, ele pega Fofoqueira, né? a Estrada Adoro. Real de Santa Cruz, que era a Estrada Real, que hoje é a Avenida Dom Helder Câmara, é Intendente Magalhães, a Cesário de Mello. Eu gosto do Era o suburbano. percurso, eu gosto- era bem suburbano. Eu gosto do nome Avenida Suburbana. Eu também prefiro também. Aí, Um monte de Suburbano. gente. Dá um programa isso aí. Não, passou, foi por ali. Eu queria que fosse a Avenida Suburbana o percurso todo da Todinho, Estrada né? Real. Aí ele para em Santa Cruz, dorme lá, e no dia seguinte vai percorrendo todas as vilas e cidades. Ele para em São João Marcos no dia 15, eu até gravei um documentário lá, porque hoje só tem ruínas, né? Que foi uma cidade inundada da represa lá de Ribeirão das Lajes. E ele vai parando em todas as vilas de São Paulo até para chegar. conseguir esse apoio político. Quando ele está em Santos, ele vai para Santos, aí quando ele está voltando, chega o mensageiro da corte. Porque o que aconteceu? Chegam notícias de Lisboa, no final de agosto, acabando com todos os planos dele. Vai ter que voltar, José Bonifácio vai ser preso, o Brasil vai voltar. revoltado. Porque o Brasil já não era mais colônia, o Brasil era vice-reino. O Brasil estava em pé de igualdade e a corte era aqui. E as cortes portuguesas, as cortes constitucionais, que não, acabou tudo, chamou ele de moleque, tudo. Aí tem uma reunião no dia 29 de agosto, no 29 não, dia 4 de abril, se eu não me engano, 2 de abril, Leopoldina, José Bonifácio e os ministros. E Leopoldina que comanda essa reunião, porque Leopoldina foi regente nesse período. E aí eles decidem, não, tem que mandar essa correspondência para ele. E Leopoldina escreve uma carta brilhante falando que era o momento mesmo da independência, de cortar os laços. O pomo está maduro, colhei-o, tem uma frase assim, então, senão outros vão fazer. E Bonifácio também faz isso. E aí quem vai levar essa correspondência, né? Vai a cavalo. Paulo Bregaro chega em 5 dias em São Paulo, de Santa Cruz a São Paulo. Ele se tornou patrono do Correio Brasileiro por causa dessa viagem, que aí chega Dom Pedro tá vindo de Santos com dor de barriga, isso aí não é fake isso que eu ia news. falar. Isso Não está é fake news. documentado em cartas das pessoas que Mas isso estavam era lá. de nervoso. Dizem que o grito dele não foi independência morte, foi um negócio meio... Ele estava com disenteria, isso está escrito nos documentos, Mas é toda porque hora. ele tava Mesmo no nervoso, documento, tava nervoso, então. Tá fiquei documentado. com ansiedade. Eu ia falar isso. Ele É ia- Foi mesmo? Não, ele se apeava da mula, né? Não era nem cavalo, era mula. E para obrar no rio, assim, obrar na margem do rio Ipiranga, do riacho Ipiranga. Como é que alguém vai escrever? Porque o imperador estava com... Está A documentado. disenteria, apeava do Como é que burro, é? da disenteria, Peraí, a palavra... apear. Apear. Descia do muro APA, não para vai obrar as margens lá do riacho Ipiranga. então É bem poético dizer É quase que... bonito, é não quase vou dizer- bonito. Agora eu vou pear. É bem poético. As margens do riacho Ipiranga. Obrar. Aí ele vai obrar, vai é o obrar. ato de- Agora, quando eu for ao banheiro, eu vou falar isso. Eu vou apear as mãos. Ele apeava da mula que ele estava, porque não era nem cavalo, aquele quadro do Pedro Américo bonito. Os cavalos, para transporte em serras, né, que era a serra de Cubatão e tudo, era mula, né, era besta, chamavam de besta também. Então ele vinha lá, tranquilo, lá, de vez em quando parava, eu vou obrar Nem tão ali. tranquilo, né? Nem tão tranquilo. A guarda de honra toda tinha que esperar a Vossa Alteza voltar e tudo. Aí chega o Paulo Bregaro, Com um bilhete. com outro militar junto com ele, Antônio Dias Cordeiro. E aí ele para, lê tudo. E aí tinha até o padre Belchior, que era um padre mineiro, e ele se aconselha com ele. E aí ele resolve, ele fica mais revoltado que chama ele de moleque, né? Então, o rapazola, assim. Rapazola, pra ele foi um insulto. E aí ele resolve fazer o famoso grito do Ipiranga, que foi uma coisa muito simbólica e tudo. E aí ele volta para São Paulo, chega na capital de São Paulo, a notícia já correu e tal. Nessa viagem ele conhece a Domitila, né? Que depois seria a Marquesa de Santos. E Foi nessa viagem, né? essa viagem que começou o pesadelo de Leopoldina, que ele conheceu Domitila. Inclusive, o irmão de Domitila estava na comitiva desde o Rio de Domitila, Janeiro. então era o caso de Dom Pedro? Era, amante Passou a uma ser a das partir daí, né? principais, Essa foi a Mas não principal. mas não tinha aquela do novela? Ela era Marquesa de Santos, ela é que é a amante Mas ela ainda conhecida. não era Marquesa de Ainda não Santos. tinha conquistado esse... Aí ele vem, assim... Apaixonado. Aí ele volta doido para chegar na corte para falar que rompeu com Portugal. Ele chega em 5 dias. E ele cavalgava muito bem, que falavam, né? E ele para em Santa Cruz de novo na volta e tudo. Então, assim, aí depois começa todo o processo de
de independência mesmo, porque aí tem as guerras no Nordeste, até agora dia 2 de julho, que é a data de independência mesmo, que foi uma guerra, a guerra mesmo foi no Nordeste, né? Principalmente na Bahia, em Alagoas, teve personagens femininos muito importantes, Maria Quitéria. Então, a partir desse momento, então, mas tudo passa ali pela Estrada Real de Santa Cruz. Olha, quanta história. Os subúrbios estão presentes aí. E até hoje tem alguns marcos, né, que são os marcos imperiais, foram colocados nessa Estrada Real em 1826. Eram 11, só tem 5 hoje em dia. Era quase... Quantas léguas que tinha cada marco, você lembra? Era uma légua de distância. Uma égua. Cada légua tinha 6 quilômetros. Isso aí, então eram 66 quilômetros. Hoje tem a de Bangu, tem em Uaíba, Paciência, Santa Cruz. Acho que ainda tem 5, né? Tem 5, Tem E 5. E os Santíssimo também. Os outros se perderam. E esses relatos, assim, são colocados, por exemplo, nas ruas de Santa Cruz, ou... Não. Da história? Da história, alguma placa. Se tem alguma placa que é bem legal, Não, nos marcos, porque não. isso faz. Isso é uma coisa que a gente luta por isso, né? Teve, acho que na época do César Maia, chegaram a colocar tem algumas meio apagadas lá, mas o pessoal está lutando muito por isso hoje, para colocar essas placas de identificação. Exato. Né? Então, e está sendo feito um trabalho muito legal também com as escolas, para os estudantes conhecerem. Tem uma guia de turismo lá chamada Andressa Lobo, que ela faz um trabalho chamado Descubra Santa Cruz, que ela leva vários grupos para conhecer o bairro. O trabalho tem dado mídia bastante. Mas é um trabalho longo ainda, porque você tem que ter a participação da sociedade, né? Exato. Se a não abraçar a causa, não adianta. E esse livro aqui, ó? Onde, Tom? Minha cama. Velho, esse é... Esse é o primeiro volume. Mas você trouxe o de Santa Cruz aqui? Esse livro aqui é o último. Mas esse não é de Santa Cruz. Esse aqui é o de Santa Cruz, ó. Esse aqui. Santa Cruz. Esse foi pela cena passado. Você tirou da ordem, eu botei tudo aqui. Você não botou aqui de novo, hein? Isso eu escrevi com o professor Guaraci. Marcos, 4, já. E você vê que eles ficam interessados, os próprios moradores se interessam. Quando a gente envolve eles na história, eles ficam. Tem trabalhos de teatralização também que fazem, contadores de história. Então, quando leva eles nos lugares... Cara, eu passei aqui 1 milhão de vezes e não sabia disso. E você vê esse movimento crescer assim? Tá crescendo. Olha, é que a gente não conhece, mas é bem organizado e há décadas. O Ecomuseu de Santa Cruz, por exemplo, tem uma atuação... Quantas? São 2 décadas? Mais de 2 décadas de atuação. O NOP é de 83, o Ecomuseu, mas não tinha. Eu não sabia que Santa Cruz era isso tudo. Eu não sabia. Não, eu sabia porque Você por vai causa dos saber a partir de agora, jesuítas. Eu gosto Tá de vendo? figura. A gente sabe que tem muita ruína. Eu fazia umas oficinas ali no Museu dos Pretos Novos ali. E tinha uma arqueóloga que estava fazendo um trabalho bem legal lá em Santa Cruz. Ela estava me falando. Eu falei, cara, que legal. Tem muita achou arqueóloga muita... Cruz fica onde, em Santa Cruz? A sede hoje é o Batalhão de Engenharia Militar, Vila Gran Cabrita. É a sede dela. Está bem preservado, foi ampliado ao longo do tempo, mas a base dele ainda é original. É ali. tombado, então tá bem bacana. Dá para você ir lá e identificar muito do que era a planta original. Tem sido feitas muitas visitas de escolas, de visitantes lá, de guias de turismo. E um dos marcos está lá na frente, né? Tem um marco ali também. Esse é um local histórico do Brasil. Do Brasil. A família real ali, Você tinha a sede do poder de um reino europeu ali em Santa Cruz, durante vários meses do ano. É mesmo? E Dom João adorava Santa Cruz. Dom João ia várias vezes a Santa Cruz, que é onde ele ficava lá em paz. E os lugares? E tem uma história que o... Não, Petrópolis não existia. Quem compra novo. Dom Pedro que era II fazenda que ia. do Correia foi Dom Pedro I, mas a edificação mesmo é só com Dom Pedro II, é só 1843. Então é muito recente em comparação a Santa Cruz. Com imigrantes alemães, aí já é outro processo já. E Santa Cruz tem uma história, aí que envolve quase toda a Zona Oeste, a Baía Septiba e tudo mais, mas que o Mansur fala muito bem, que muito antes ainda da família real, uma das vezes que a cidade do Rio de Janeiro esteve sitiada, que houve uma grande invasão francesa, essa invasão pega parte do caminho, que hoje é a Estrada Real de Santa Cruz, para desbravar a cidade do Rio de Janeiro, vindo da Baía de Septiba para pegar, surpreender. Eles entraram por ali? E por isso a importância de fortificar tanto aquele percurso para que não acontecesse novamente. Eu queria que o Mansur também, se pudesse. Exatamente. A gente não deixa o cara nem dar um gole na cerveja. Pode dar um gole, é muita coisa interessante. A gente bombardeando o homem aqui, o homem não consegue nem molhar a palavra ali. Fala aí, então, da invasão francesa, que foi por ali? Foi por ali. A invasão do corsário francês Jean-François Duclerc. Ele invade o Rio de Janeiro em 1710. Ele vem com 6 navios
e um número entre 800 e 1.000 corsários. Porque o corsário é diferente do pirata. O corsário era um pirata com requintes assim de um Chique. nobre. Ele tinha apoio do reino, do qual ele fazia parte, de companhias particulares. Os corsários tinham treinamento militar e recebia carta de corso. Ele não podia ser executado assim como um pirata qualquer. Tinha toda uma questão política envolvendo ele. E o Jean-François Duclerc, ele resolve invadir o Rio de Janeiro em agosto de 1710. Ele chega aqui na Baía de Guanabara com 6 navios e um número entre 800 e 1.000 corsários. Caramba. Só que ele não conseguiu entrar na Baía de Guanabara. A fortaleza de Santa Cruz bombardeou ele e tal, não conseguiu. Ele veio margeando aqui o que Veio vindo onde eu Zona vou. Sul, Barra da Tijuca, Barra da Tijuca não, tem muito surfista. Recreio. Então, pega a restinga da Marambaia. E os franceses conheciam muito a região da Ilha Grande de Angra dos Reis. Eles tinham excelentes cartógrafos que já tinham passado por ali. Então, eu não sabia. é aqui que eu vou. Ele chega ali, bombardeia Angra dos Reis, não consegue invadir Angra dos Reis, que tem uma defesa muito forte lá. Desembarca corsários na Ilha Grande, desembarca na Ilha da Madeira, onde é o porto hoje, e saqueia fazendas, igrejas. Ele fica lá durante 3 semanas. Até que escravizados que fugiram de uma fazenda em Angra dos Reis falam para ele que tem uma trilha que ele pode subir a montanha e parar no centro do Rio. Como ele estava na Baía de Sepetiba, a gente acredita que ele pegou os canais que separam a Baía de Sepetiba da Barra de Guaratiba, onde tem ali um quartel e tudo. E ali ele sobe a montanha ali na Barra de Guaratiba. Até hoje tem a Praia do Perigoso, Exato, Pedra eu do fui lá. Telégrafo. Exato. Hoje todo Praia mundo do faz trilha Meio. ali. Mas o Duclerc foi o primeiro a Era um fazer deserto. trilha. Foi o primeiro europeu a fazer trilha ali. Ele vai com os soldados. 8 dias ele leva para chegar ao centro do Rio. Ele saqueia a fazenda do Camorim, está documentado. E no dia 19 de setembro ele está ali pelo Alto da Boa Vista, ali, e resolve invadir. Só que todo mundo já esperava ele, no centro do Rio. Não era surpresa pra ninguém. Nenhuma. Tanto que eles bombardearam ele na entrada da Baía de Guanabara. Ele achou que nem que fosse Achou que entrar não sem ninguém desistir, perceber. desistir. Mas muita gente fugiu, menina, de medo. Mas essa foi a primeira. Aí ele perde a batalha. E aí, no dia 18 de março de 1711, ele está preso numa casa de um militar. E aí ele é assassinado, mesmo com 10 sentinelas. A tradição oral diz que foram causa que ele andou se engraçando com as esposas de alguém e tal, não sei o quê. Mas a verdade, a verdade é que é um crime que nunca foi solucionado. E você matar um comandante corsário dá uma crise do caramba. Nesse ano, aí, o Duclerc não voltou, o Duclerc deve ter se dado mal, coitado, não sei o quê. Os franceses preparam uma outra expedição. Só que essa expedição vem com René du Guet-Trouillon, com 17 navios e cerca de 5.000 corsários. Aí bombardearam, falaram que teve uma neblina. Eu sei que eles romperam as defesas da Baía de Guanabara, acabaram com tudo aqui. O governador fugiu lá para o Engenho Novo, que era fazendo jesuítas, todo mundo fugiu. Eles falaram, se não derem um resgate para a gente, vamos acabar com a cidade. Que eles tomaram conta das fortalezas, de tudo. E aí foi toda uma negociação. Aí os jesuítas tiveram que doar também gado, açúcar, um monte de coisa. Para eles saírem. Dinheiro. E aí, sim, assinaram lá o pagamento do resgate. E aí eles foram embora. Mas a cidade, eles saquearam, sequestraram a cidade do Rio de Janeiro. René du Guet-Trouillon. E ele voltou para a França como herói. Ele voltou como herói. Tanto que quando eu dei Eu fui lá, sequestrei. Volto como herói. E vários prisioneiros do Duclerc voltaram com ele. E quando eu fui dar o meu livro para o consulado da França, aqui no Rio, eles não aceitaram. Maison de France? Você Não, deu? eles não conheciam a história do Duclerc. Ah, não. Ué, Jean-François Duclerc, quem foi esse? Esse foi o que perdeu. O que ganhou tem estátua lá. O que ganhou tem uma estátua em Saint-Malo. Agora, o que perdeu, não conhecia esse não. Quem foi? Esse aqui perdeu. Mas tá aí a história dele aí, ó. Aí eles conheceram a história, porque o próprio Duclerc, nem os restos mortais dele foram encontrados, que depois ele ficou numa capela da Igreja da Candelária, antes da igreja que está lá hoje. Depois fizeram a obra, sumiu os restos mortais dele, coitado. Nem diário de viagem ele teve. E aí ele ficou... E ele era da Ilha de Guadalupe, ele era do Mar das Antilhas, ele acabou ficando... Para os franceses, eu lembro que lá em Barra de Guaratiba teve um francês... Sumiu. Não, já era. Teve lá em Barra de Guaratiba... Tem um francês lá que comprou. Tem um francês que comprou lá em Barra de Guaratiba. Ele morava lá. Aí ele viu, esse aqui é o aluno do Clerc e tal. Ele perdeu, foi assassinado. Ele olhou assim. Mas o do Guet-Trouillon ganhou. Você vê que 300 anos depois ainda está lá. Foi a primeira batalha Brasil e França aí antes da Copa do Mundo e tudo. Mas esse livro tu não trouxe.
Esse eu não trouxe. Pô, tá vendo? É que é muito livro, eu fui Vale o pegando. É muito destaque aqui que livro. o Mansur tem mais 18 publicações Eu ia aqui. precisar de um carro forte para trazer. A pessoa... A gente vai deixar o link aqui dos contatos do Mansur, tá na entrevista, para todo mundo que quiser acessar, comprar. Mas A eu gente- falo dela no Velho Oeste Carioca e também no Fragmento do Rio Antigo. Mas o outro eu fiz um livro com outros, com um médico que se tornou um grande amigo meu, Ronaldo Moraes. O Ronaldo faleceu em 2015, nós fizemos 4 livros juntos. E o Duclerc, assim, ele era apaixonado pela figura do Duclerc. Ele pesquisou com historiadores da Ilha de Guadalupe, da França, para saber mais sobre a história dele. E ele que me incentivou a fazermos o livro juntos. Uhum. E ele era tão apaixonado pela vida do Duclerc que o Ronaldo faleceu no dia 11 de setembro de 2015. As pessoas lembram do 11 de setembro, lá pelo World Trade Center, pela ditadura no Chile, mas foi o dia que o Duclerc invadiu o Barra de Guaratiba. 11 de setembro. Olha! Mudou a referência agora, hein? Agora... Foi o dia 11 de setembro. Aproveitar que hoje a gente tem visita aqui ilustre aqui no estúdio, pedir pro nosso amigo pegar uma cerveja pra gente e fazer uma pergunta. Já chega aqui, Hugo, pô, fazendo logo uma pergunta aqui. O Hugo tá ali empolgado, Hugo, interessado. alguma pergunta, Hugo? Tom não botou o seu microfone bonito hoje pra perguntar. não, O Tom tem tá uma... tímido, Não, ele né, tem uma Tom? boa voz, chega É. até aqui. Isso Ele é um tem- locutor. Fala aí, Tom, É, dá o ar, ele dá o ar ele da é. graça aí. Eu não sei porque ele não senta aqui. Fala aí. Quer falar mais? Quer dar uma sentadinha aqui, Tom? Aqui na cadeira que eu tô falando pra Bota aí, perguntar pra Rafael, galera? que é o meu... Não? Não quer Você, Ah. mudando um pouco de... Ah, eu tu vi já que... quer mudar teu fogo. A gente tá, o clima tá cara. bom aqui, a gente É, tá indo bem. tem- Tu quer mudar. Olha só, Eu vou fala, falar, a brincando. feira hoje estava mentira. Tem tanto livro aqui que é muito, muito assunto. Mas eu vi que você tem um livro sobre Tiradentes. Tiradentes Carioca. Uma coisa de Ele era Tiradentes muito que eu bom. acho interessante é que todo. Tá bom, Rafael. Não, Tiradentes ele trabalhava mesmo com garçom. Das horas vagas ele era dentista. Pô, rapaz, por isso que eu gosto do Hugo. O Hugo É. não vem, ele É. falta cerveja pra gente aqui. Valeu, garoto. O que Hugo, eu você acho. quer perguntar alguma coisa também? Se quiser, fica à vontade. Por enquanto Não, não. fica à 21 de vontade. abril, dia de Tiradentes, meu aniversário, por favor. Então vamos caramba, entrar. puxou logo Acabou o a referencial, tem uma Que geladeira. isso? O nome- Agora é só... Mudou agora. Mudou o referencial. O nome do livro é Tiradentes Carioca, que é interessante, né? E outra coisa interessante é que eu acho, as pessoas acham que Tiradentes viveu e morreu em Minas, né? E não, ele... Nada disso. É, Ele só e- nasceu lá, né? Nasceu Exatamente. Aí quando eu falo isso, aí eu quero até fazer umas perguntas sobre, apesar de... Peraí, cara, deixa Fala. os caras Aí como- conversarem. Você também me atrapalhou. Ah, também nessa então, situação aqui. conta essa história dele com o Rio de Janeiro, que A você relação, sabe, né? a Isso aí eu já relação. dei até palestra só sobre isso. É, muito Porque é muita interessante. coisa. Que esse foi mais um livro que o Ronaldo me incentivou a fazer. O Ronaldo você já trouxe? tinha Esse também não. Não, eu Pô, já procurei você aqui, eu tava foi, cara, procurando. você- Não, mas É. tem eles no final. No Tem. final tem as capas deles todos. No final de cada livro. Não no, Ah, tá. no O miolo dele Tiradentes mesmo. Acho que Carioca esse aqui é o tem, nome, já. né? Vem, que eu quero Tiradentes mostrar aqui. Carioca. Pô, é interessantíssimo, propaganda porque do a maioria homem, das não pessoas trouxe? acham que ele morreu aqui, ó. em Tiradentes Minas. Carioca. Ah, Só que aqui tá preto e branco. deixa eu pegar aqui, ó, ver se dá pra dar um zoom aqui na câmera. O cara é bom aqui, o cara... Tá pegando aí, Tom? Vê se tá pegando você. Mais ou menos, mas a gente dá um jeito depois. Porque se chega muito Esse homem é perto- bom, É cara. que aí Ele tá, é. tá no miolo, tá preto e branco. É. Mas o Ronaldo me incentivou a fazer esse livro, porque sempre se falou do Tiradentes como um bode expiatório, né? Essa é uma versão que tem muito... Ah, ele era o mais pobre, coitado. Ele que foi... Era assim, boi de piranha, como se falava. Mas quando a gente começou a pesquisar, e aí o Ronaldo até brincou comigo, pô, esse livro acabou sendo mais seu do que meu, porque eu me entusiasmei muito para a pesquisa dele. Que quando eu comecei a pesquisar os autos da Devassa, da Inconfidência Mineira, caramba, o Rio de Janeiro está ali como protagonista junto com Minas. A Inconfidência Mineira. É, ou Conjuração Mineira, como chamam. Mas o Tiradentes, a primeira vez que ele esteve no Rio foi em 1776, em dezembro. O Tiradentes, assim, ele foi um excelente militar, né? Ele entra para o regimento de cavalaria paga, o regimento dos dragões. E a primeira missão... Olha aí como esse? Tom é brabo. Caraca, olha aí. Tom! Que é isso? O cara é hacker. Que cara. maravilha! Google lá, Cara, no muito Google. legal. Olha esse, Tiradentes Carioca. Esse é uma pintura dele na leitura É o da Passe sentença, Imperial, E né? o Passe Imperial. Do lado da cadeia Tem velha. Então, muito a ver com ele ficou preso aí, não foi? Ficou preso No do Passe lado. Imperial. Do Na- na- lado. no Onde é a no Lerge palácio. hoje, que era a cadeia Onde velha. foi construído... Isso. Não, então aí que tá. Ele não ficou preso A há muito tempo, missa não. foi rezada ali. É. Ele é o seguinte, Ah. Explica pra gente aí, Mansur. primeira ligação Agora dele, me interessei. Tu gostou? primeira ligação dele com o Rio de Janeiro foi no Forte do Leme,
que é o Forte Duque de Caxias hoje. Ali tinha um pequeno forte e ele foi para lá cumprir uma missão com o regimento dele, porque havia uma ameaça de invasão de espanhóis. E ele ficou ali 4 anos. Então já foi 4 anos no Rio de Janeiro. Olha isso. E aí ele volta para importante. Minas e tal, realiza várias missões. Só que ele ficou revoltado porque ele realizou várias missões importantes e ele nunca era promovido. Ele era alferes, que era uma patente de equivalente a de segundo tenente. E um monte de portugueses passava à frente dele, sem fazer nada. Ele começou a se revoltar com Portugal. Fora Começou isso, aí. além da exploração do ouro, tinha vários pedágios que eram cobrados. Numa ponte, tem que pagar um pedágio. Comida caríssima. Então o pessoal começou a se revoltar muito com a corte portuguesa. E ele começou a se enturmar com uma galera lá que queria a independência, não digo nem do Brasil, mas pelo menos ali de Minas. E entre eles estava um padre, que é um padre que não é muito mencionado, que é o Luiz Vieira da Silva, que era um grande intelectual, totalmente antenado com os iluministas, e ele tinha uma biblioteca de quase 1000 livros, numa época que o Brasil não podia nem produzir um livro. E aí Tiradentes começa a se juntar com essa turma. Tinha Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, mas tinha muito mais gente. E ele vira um articulador do projeto. Ele começa a ver muito, ele tira a licença do regimento para vir para o Rio, e aqui ele articula o movimento com várias pessoas, principalmente comerciantes e principalmente pessoas ligadas à maçonaria. E aí tem um episódio que há alguns estudantes na França, também do movimento, da Inconfidência Mineira, cariocas, que marcam uma reunião com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era embaixador norte-americano em Paris e era maçom também. E aí, Thomas Jefferson fica interessado na história do processo, né, do projeto, e promete navios e armas dos Estados Unidos para eles, em troca de trigo, de outras coisas. E desconfia-se, né, o Darcy Ribeiro tinha essa tese também, e uma advogada chamada Isolde Helena Branche, que Tiradentes participou dessa reunião. Porque Tiradentes estava de licença, e há alguns relatos de que ele poderia estar lá nessa reunião. Se ele não esteve, de qualquer maneira, ele estava no Rio de Janeiro e recebeu algumas dessas pessoas, e ali levaram essa notícia lá para Minas de que os Estados Unidos poderiam dar um apoio à Inconfidência Mineira. E ele fez várias visitas ao Rio, fazendo as articulações. Ali, que além dele trabalhar como dentista, e não tinha profissão ainda, mas o dentista na época não era só para arrancar dente, não. Tinha trabalho de obturação, de restauração. Ele era considerado um excelente dentista. Olha. E ele também trabalhava com ervas medicinais. Ele curou muita gente no Rio de Janeiro com ervas medicinais. Ele era primo de um grande botânico chamado Frei Veloso, que tem até nome de rua no Jardim Botânico e tudo. Mas aí o movimento foi crescendo, ninguém queria tomar uma atitude. Ele estava esperando a famosa devassa, né, que é quando você não consegue atingir a produção de ouro, o governo português mandava cobrar de todo mundo para atingir aquela quantia. Então, quando vier a devassa, nós vamos fazer um movimento. Só que aí já começou a rolar um buchicho lá disso, aí não fizeram a devassa, e todo mundo lá esperando o movimento. Tiradentes queria fazer, os padres queriam fazer, mas ficaram titubeando. O comandante do regimento era da Inconfidente também, o Francisco de Paula. E aí aparece o Joaquim Silvério dos Reis, entra no movimento e denuncia o movimento. Tiradentes está no Rio de Janeiro e ele percebe que está sendo seguido. E aí ele se refugia numa casa na Rua dos Latoeiros, que é a Rua Gonçalves Dias. E aí ele fica lá escondido, e nada do... E o Joaquim Silvério já estava no Rio. Denunciou para o vice-rei, que era o Dom Luiz Vasconcelos, que ficava ali no Paço Imperial, ali, que era o paço dos vice-reis, né? E aí o vice-rei fala para ele, ou você acha Tiradentes, já que você não está achando Tiradentes, perdeu o encalço dele. Ou você acha ele, ou quem vai ser preso é você. E ele fica desesperado, só que o Tiradentes não sabia que ele já tinha denunciado o movimento. E aí ele pede para um padre para procurar saber onde estava o Joaquim Silvério, que ele queria saber notícias de Minas. E aí esse padre vai procurar o Joaquim Silvério. Joaquim Silvério, mas onde está Tiradentes? Não sei o quê. Não posso. O padre desconfia dele. Eu não posso falar. Aí depois descobre onde mora o padre, vão em cima dele e o vice-rei leva ele para o paço e ameaça a torturar ele se não falar onde está Tiradentes. E aí Tiradentes é preso no dia 10 de maio de 1789, é levado para o paço, durante um dia ele fica ali numa cela e ele é preso na Ilha das Cobras. Ele não ficou preso na cadeia velha. Ele fica preso na Ilha das Cobras, a cela dele está lá até hoje, no Hospital da Marinha. E em 1791 ele é transferido, junto com os outros Inconfidentes, para um hospital que tinha no Largo da Carioca, que era o Hospital da Ordem Terceira e São Francisco da Penitência. E ele só vai para a cadeia velha, onde depois construíram o prédio da Alerj, nos últimos 3 dias, que era a leitura da sentença dele e dos Inconfidentes. Então, assim,
Ele quase fugiu do Rio. E Ele- tudo no centro do Rio de Janeiro. Tudo As no pessoas centro. não sabem disso. Mas ele tinha um plano de fuga do Rio que passaria Ah, é? por Campo Grande e Nova Iguaçu. Porque em Nova Iguaçu tinha o Morgado do Marapicu, que era do Inácio de Andrade Sotomayor, um dos caras mais importantes do Rio de Janeiro. Esse cara, com certeza, era ligado à Confidência, porque Tiradentes consegue cartas de apresentação para passar na fazenda dele. Ele já estava quase fugindo, mas aí ele deu esse mole, que ele não sabia Deu que o mole, Joaquim- Tiradentes. Mas o Joaquim Silvério sofreu aqui no Rio, porque a corte Pegaram portuguesa. ele, né? Não, a corte portuguesa não queria pagar, ficou enrolando ele para pagar a recompensa. Fizeram vários atentados contra ele no Rio, que ele denunciou o movimento, para ver como é que tinha gente apoiando o movimento no Rio. Pra Só que ele você era ter tão sangue noção. ruim que ele não morreu nesses atentados, ele acabou ficando rico depois, que aí depois ele voltou para Portugal, ficou. Então Quem... Ficou bem. Não, ficou riquíssimo depois, ele ficou. Não, e ele foi enforcado. O que as pessoas falam foi mais ou menos ali na Senhor dos Passos. Então, aí tem uma outra grande questão. tem uma questão. Por Lote isso que eu... 9. Tem O outra que, grande que questão. você acha? Tem uma questão O aí. documento diz que foi Campo de São Domingos, só fala isso. Campo de São Domingos era uma grande área em volta da igreja de São Domingos, que é uma igreja que foi demolida com a abertura da Presidente Vargas. Então pode ser a Praça Tiradentes, pode ser... Assim, o que a gente sabe é o seguinte, a igreja da Lampadosa, que fica na Avenida Passos, ele fez as últimas orações dele ali já perto de ser enforcado. E como Na ele já Avenida tava... Passos, ali, aquela perto ali. da Praça Tiradentes. Aham. Quase em frente ao João Caetano ali. E ele deu várias voltas, então ele estava muito cansado. Então, como ele fez essas últimas orações ali, o local da forca foi perto dali, com certeza. Foi por ali, né? Algumas pessoas que falam que foi na esquina com a Senhor dos Passos, que já viram um mapa ali escrito forca. Mas essa forca do Tiradentes foi uma forca feita só para ele. Só para o enforcamento, uma forca maior. Então pode ser ou pode não ser, mas que foi perto da igreja da Lampadosa foi. Agora, muita gente fala assim, só ele que morreu, ele era o mais ferrado, mas os outros foram todos condenados ao degredo na África. Então, ser condenado ao degredo de uma colônia portuguesa na África, eu não sei não, acho que Não é ele uma não coisa morreu. legal, Tiveram não. dois também que morreram ainda antes da sentença, né? Na prisão. Teve dois que morreram na prisão. E o pobre do Domingos Fernandes da Cruz, que ele acobertou o Tiradentes na Rua de Janeiro. Ele não sabia que o Tiradentes estava conspirando contra o reino. Ele foi porque uma amiga dele, pode deixar o nosso amigo, ele está com uns problemas aí com a lei, mas achou que era coisa pequena. O pobre do Domingos... Não se abriga ninguém sem saber da história. Não, o coitado ficou preso 3 anos num calabouço até descobrir que era inocente. Não tinha habeas corpus, não tinha nada. Não tinha nada. Vai né? ficar preso aí num calabouço sem ter nada a ver com a história. morreu. Não, E a foi solto. Praça Tiradentes, aquela estátua que tem lá é do Dom Pedro. Dom Pedro I. Primeiro, né? Ali é uma ironia, porque Interessante. essa estátua, quando foi Porque construída é lá, isso que eu acho. ali era a Praça da Constituição, que foi onde ele jurou a Constituição, por isso que está carregando um livro lá. Ah. Ele jurou no Teatro São Pedro de Alcântara, onde hoje é o João Caetano. Mas quando veio a República precisava construir um mito para combater o Sim, Império. é. O mito foi Tiradentes, daí deram aquela barba para ele, que não tem nada a ver, porque ele, Tem na- nem como militar ele podia ter aquela barba, nem como presidiário. Pegaram ele do fundo do baú, tiraram o pó. Pô, vai bota ser aí, vai ele ser o herói. Jesus É. Cristo. E aí botaram o nome de Praça Tiradentes. Então é uma ironia aqui. A praça que tem o nome Tiradentes tem uma estátua do neto da pessoa que condenou Tiradentes à matar. forca. Exato. É por isso que eu falei. Agora, Mansur, é um- também tem essa história que o Tiradentes foi um dos caras responsáveis por fiscalizar a obra de um dos caminhos novos para Minas Gerais também, então já tinha estabelecido uma relação com uma série de comerciantes do entorno dos subúrbios do Rio de Janeiro. Sim, Tiradentes ele foi o responsável pela instalação de um caminho novo das Minas Gerais, né, onde transportava o ouro. E ele conhecia tudo, porque ele foi também tropeiro antes. Então, o Tiradentes conhecia todos os caminhos. Todos os atalhos ele conhecia. Por isso que ele foi o articulador do movimento. E quando ele via para o Rio de Janeiro, ele ficava na estalagem do Campinho, que é onde hoje é ali o bairro do Campinho. Essa estalagem foi demolida. Mas ele passou muito também pela Estrada Real de Santa Cruz. Mais uma pessoa passando pelos subúrbios. E as pessoas que foram lá para os degredos, a maioria morreu lá. Né? O Tomás Antônio Gonzaga conseguiu casar lá com a filha de um poderoso e tal. Mas só voltaram o padre Rolim, que era um padre que gostava muito do Tiradentes. E voltou também um outro padre e também o José Rezende Costa Filho. Então, só 3 pessoas que voltaram do degredo na África. E lá no governo Getúlio Vargas, os corpos que conseguiram ser identificados foram trazidos de volta para o Brasil, ficaram ali na Praça Mauá e depois foram levados para o Museu da Inconfidência.
E a história da cabeça do Tiradentes? Como é que essa história é? Verdade? Então, Tiradentes foi esquartejado e... Na Avenida Paz. Não, o pessoal diz Sábado que eu ele tava foi, lá, sábado. que ele foi esquartejado no próprio local da forca. Essa Foi ali tese, mesmo, sim, é. porque Próximo, então. um historiador, José Vieira Fazenda, entrevistou uma escravizada que viu a procissão. Viu a procissão. Ela falou que ela garantiu que o carro voltou com ele todo ensanguentado, o corpo dele todo ensanguentado. E é interessante que assim, a cabeça ficou em Vila Rica, mas 4 partes do corpo dele ficaram espalhadas em vários lugares. A cabeça roubaram. Sumiu. E tem uma história muito interessante, que em Paraíba do Sul, no distrito de Cebolas, que hoje se chama distrito de Confidência, tinha uma namorada do Tiradentes lá, uma fazendeira, que era Ana Mariana. E ele sempre que vinha ao Rio, ele passava lá, ficava lá um tempo e tal. E botaram uma parte do corpo deles, foi a perna, se não me engano, exposta nessa região. E ela mandou tirar, enterrou, e ela pediu, quando ela morresse, ela queria ser enterrada junto com aquela parte do corpo dele. Então tem fragmentos de ossos lá nesse museu. É um museu bem simples, bem pequeno. Mas com certeza ali é o único lugar que tem fragmentos de ossos de Tiradentes. Não tem em Vila Rica, mas ali tem. Você vai em Paraíba do Sul, tem lá. Distrito de Confidência é o museu que tem lá. E era distrito de Cebolas. E uma coisa que também é bacana, porque envolve também a história de Santa Cruz, de certa forma, a história do Rio de Janeiro, é porque grande parte dessa pressão da coroa de Portugal se deu porque em 1755 teve o terremoto de Lisboa que acabou com a capital portuguesa. E uma das formas deles se recuperarem era aumentando a exploração sobre o Brasil. Então, a expulsão dos jesuítas, que é 1759, e até mesmo o arroxo, a imposição do que a gente chama de cota obrigatória de ouro, que a gente chama de derrama, né, de 1.500 quilos de ouro que tinha que ser mandado de Portugal por cidade mineradora, tá dentro desse bojo. Então, é muito bacana perceber que havia uma conexão aí da história do Brasil toda passando também por Santa Cruz, né, pela expulsão dos jesuítas, por toda a disputa por esse espólio que tinha ficado no subúrbio do Rio de Janeiro. Não tem, já era. Tu é pobre, tu não tem direito e interessante que assim, o ouro já vinha sendo explorado há mais de meio século. Então ele já estava esgotado. Era ouro de aluvião, era ouro que você tirava nas margens dos rios. Era um ouro muito fácil, né? Nas bateias, né, que chamavam. E todo mundo já falava aqui no Brasil que tinha que ter uma obra maior para você retirar o ouro mais do fundo. Mas os portugueses achavam que não, que a queda na produção era só por causa de contrabando. Tinha um contrabando. Mas isso, realmente já havia uma decadência da mineração que eles não queriam saber, não, eles queriam cobrar. Já estava acabando, né, o ouro. Esse ouro de aluvião já estava esgotado. E aí também em 1763, se eu não me engano, 1775, tem um alvará da Rainha Maria I proibindo qualquer tipo de manufatura no Brasil, qualquer tipo de produção, seja de roupa, de qualquer coisa. E isso revoltou os comerciantes do Rio de Janeiro, do Brasil todo, principalmente do Rio de Janeiro. Ali que eles começaram a conspirar também contra o reino de Portugal. E outra coisa sobre Tiradentes também, Tiradentes fez um plano de canalização de rios. Ele fez um projeto de canalização de rios do Rio Maracanã e do Córrego Andaraí para levar água para chafarizes no Campo de Santana. Era um projeto super interessante. Mas deixa eu fazer, 1700, eu fico pensando, São Cristóvão, Santa Cruz, bairros longes, né? Era bem distante. Não, essas viagens eram longas. Não era tanto que a Estrada Real, ela integrava de modo geral, era uma primeira estrada de integração efetiva do Rio de Janeiro. Foi a não principal. Era tão longe. Mas você fazia uma viagem separada. Por isso que o Forte do Campinho, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ali. Separava muito. muito. Do Campinho, tinha muitas estalagens, as pessoas paravam no meio do caminho para. Chovia, às vezes ficava lamaçal. Mas aí ele fez esse projeto, mas ele foi meio que negligenciado. Ele era assim, perseguido por causa disso. Por quê? Porque existiam os aguadeiros. Os aguadeiros eram como se fosse caminhão-pipa de hoje. Então, se ele botasse chafariz mais perto, esses aguadeiros não poderiam vender a água deles. Eles vendiam com escravizados, vendiam mais caro, e aí ele começou a ser perseguido. E aí começaram a boicotar o projeto dele. O projeto dele chegou a ser avaliado pela Rainha Maria I. Ela pediu para fazer estudos sobre ele, mas não aprovaram. Quando o Dom João chegou, uma das primeiras medidas do Dom João foi fazer esse projeto. Esse projeto dele engavetado. Enquanto o Manso consegue beber um pouquinho, você consegue abastecer também o dele aí, coitado, a gente está só massacrando o cara. É interessante demais. Eu quero também falar um pouquinho de outro lugar que o Manso estuda muito, e que é um lugar que também tem um negligenciamento histórico e tem uma importância muito significativa para o Rio de Janeiro, porque, ao que consta, o primeiro bairro proletário do Rio de Janeiro, tem toda uma disputa com a vila também, de Bangu e tudo mais,
que é um bairro que no dia 1º de maio completou 110 anos, que é Marechal Hermes, que ele tá com a camisa aí, fazendo a propaganda de um dos livros, que foi o primeiro livro que eu li do Mansur, foi esse. É um livro muito importante. Acho que tá ali. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria falar um pouquinho da tua trajetória pessoal, Mansur, porque a gente começou mergulhando na história aqui, mas eu queria saber onde é que você nasceu aqui no Rio, como é que você foi criado e como é que você chegou ao jornalismo. Porque você já falou o caminho do jornalismo para a história, mas eu quero saber como é que foi essa tua trajetória de infância, como é que tá essa memória afetiva que fez você também resgatar parte disso na tua pesquisa? Primeiro namorado também? Também, pode tudo, aqui vale tudo. Vai, conte-me tudo. Não, eu Aqui nasci... é só fofoca. Que o pessoal quer saber de fofoca. É o fofoca. programa do Antônio Carlos. Né? Eu nasci no centro do Rio, né? Meus pais moravam em Marechal Hermes, mas eu nasci no centro do Rio. Olha a decepção, achei que o cara era suburbano desde o nascimento. Não sei, só... Aí, pô, tá vendo? 100% tô brincando. Não deu. Tô brincando, no André. centro do Rio. Ah, isso explica muita coisa. Eu nasci no hospital do IASEG, né? Que era o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado da Guanabara. Meu pai era motorista do governo do Estado da Guanabara, né? Sério, Mansur? Caramba. E esse prédio depois virou IASERJ, né? E esse prédio foi demolido pelo governador Sérgio Cabral para fazer uma ampliação do INCA, né? Que é ali perto da Praça Cruz. Só que essa ampliação nunca aconteceu. E o prédio foi demolido, então o local onde eu nasci não existe mais. Aí eu nasci lá, mas só nasci lá. Fui levado para Marechal Hermes. Mas sua família já morava em Marechal? Já morava. E você sabe por que ela chegou lá? Assim, os meus pais, o pai dos meus pais já moravam por ali, o Honório Gurgel também. E o meu avô, que era sírio, né? Daí que veio o Mansur, ele se estabeleceu em Marechal Hermes. E uma boa comunidade assim, de sírios e libaneses se estabeleceu em Marechal Hermes também. Isso em que anos? É só para ter uma referência. Foi década de 30, por aí, 20, 30. Mas o meu pai e minha mãe já moravam ali e eu cresci ali. Então, cresci ali no subúrbio bem raiz mesmo, brincando. A Xuxa não era de lá? Hã? A Xuxa, não Xuxa é Bento Ribeiro. morou em Bento Ribeiro. Já é a segunda vez que ela pergunta isso, cara. Marechal Na última vez Hermes, ela... Mais duas Ela entrevistas morou em atrás, Bento Ribeiro. Ela quer que a Xuxa do lado. ajude de É qualquer do jeito. lado, a mesma coisa. Rafaela, mano. É que eu não É sei. Rafael, tá? Não, eu nasci em Marechal Hermes, mas não morei. Só Ele nasci. nasceu na maternidade Alexander Fleming. Isso aí. Então, Você morou? morei em Marechal, 21 anos. Então, assim, tirando o fato de você ter nascido Só na nasci no maternidade da centro do Praça Rio. 15, Só você nasci no centro do Quando me Rio. fala assim, Marechal, já penso logo Vila Militar. É do lado. Mas... Foram 2 bairros planejados pelo mesmo engenheiro. Mesmo engenheiro, Palmiro Serra Pultieri. E o Foi o mesmo engenheiro. lá? Mas calma, gente, peraí, vamos deixar ele chegar até... organizado. A gente vai mergulhar aqui em Marechal Hermes, mas eu quero só chegar... Você nasceu, foi criado ali, então, suburbão. Criado ali, subúrbio, Jogado jogando bola na rua. rua de paralelepípedo. Até minha rua faz asfaltada Isso que eu ia agora. perguntar, do lado de cá ou do lado de lá? Aí essa é a referência. Do lado... Eu quero saber do qual é a lado do referência disco-voador. dele. Do lado, Ah, Porque tá. do outro lado é o É o Maranta. quê? A zona sul, a zona... Então, assim, Tem sempre isso, né? eu gostava muito dos 2 lados do bairro, né? Que o bairro o lado que eu morei tinha o disco voador, tinha o Parque Quarto Centenário. Que é o lado não planejado, vamos dizer assim. Foi né? planejado por companhias particulares, não pelo governo federal, como foi o outro. Então, assim, por exemplo, lá tem o Armarinho da Ponte até hoje. Eu começo o livro falando do futebol de botão, que a garotada jogava muito futebol de botão. A gente comprava os botões no Armarinho da Ponte. Então, aquela coisa mesmo de criança do subúrbio, dos anos 70, 80. Estudei numa escola pública lá, Leonor Posada. Até fui chamado lá agora para falar com as crianças. Eu não voltava lá desde 1979. Que legal, cara. E aí foi muito bacana, porque eles estavam fazendo um trabalho sobre a história do bairro. E a minha sala está lá do mesmo jeito, o refeitório. Tudo igual. Eu entrei todas as 5 turmas lá, eu tive que entrar, tudo criancinha. Foi muito bacana. Então fui criado ali e o jornalismo entrou como... Meu irmão é jornalista, meu irmão trabalhava já tinha alguém no de Jornal do referência na Brasil. família. Meu irmão trabalhava no Jornal do Brasil numa coluna de rock. Caramba. Ele escrevia sobre... Olha, ó, tem um pessoal aqui bom de rock aqui, aí, Tom. As Aí, primeiras Hugo. bandas de rock dos anos 80, Circo Voador, meu irmão pegou tudo isso. Ele trabalhava numa revista chamada Roll e depois foi para o Jornal do Brasil. Tinha uma coluna no Jornal do Brasil, ele e Arthur da PF começaram juntos ali, Tom Leão, Jamari França. Tom Leão, claro. Pô, Então- foi muita entrevista com o Renato Russo. Foi fantástico. Meu irmão entrevistou todos eles, Renato Russo, Paulo Ricardo, Tem Lobão. irmão, pô. E aí eu fiquei meio fascinado com aquilo. Pô, o cara trabalhava escrevendo
e contato com pessoas do mundo pop, da música pop. Me dava ingressos para ver shows também. Mas tua família já tinha essa relação com a leitura, com O a meu pesquisa? pai só pôde estudar até o 4º ano primário. Meu pai teve que trabalhar para sustentar a família. Então, com 14 anos, ele chegou numa loja, perguntou o que queria fazer, o cara deu a vassoura para ele, pode começar. E aí ele não pôde estudar. Minha mãe queria estudar, mas meu avô não deixou. Coisa bem patriarcal, né? E aí foi uma dona de casa. Minha mãe morreu muito jovem, com 42 anos, eu tinha 11 anos. Caramba, jovem mesmo. E aí meu pai virou pai e mãe ao mesmo tempo. E meu pai tinha uma coisa de botar os filhos para estudar, já que ele não pôde estudar. E ele comprava jornal todo dia. Todo dia me acostumei a ler jornal que ele trazia. Então acho que o gosto pelo jornalismo começou aí. São quantos irmãos, moço? Só o meu irmão Luiz Carlos, ele Ele mora é em mais Portugal. velho ou mais novo? 6 anos mais velho. Mais velho. Ele foi para Portugal em 91 e ficou morando lá. E dali você lia e falava, um dia eu quero escrever Eu aqui. ficava fascinado, porque o hábito da leitura começou ali e também com revista em quadrinhos. Hoje eu fiquei esperando o Rafael lá em Marechal, eu passei em frente à banca de jornal onde eu comprava as revistinhas. Ah, que legal, cara. E é ali que eu me senti estimulado pela leitura. Então, assim, meu pai sempre botou... Meu pai conseguiu bolsa de estudo no Colégio Piedade, né? Até falei com o Rafael, que é da Gama Filho, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, mas ele conseguiu bolsa de estudos para a gente estudar lá, eu e meu irmão. Então, eu tomei o gosto pelos estudos, ele incentivando, aí ele virou pai e mãe. E Vocês dois fizeram, então, o jornalismo. meu irmão te fez na UFRJ e eu fiz a UFRJ também. E eu só saí de Marechal porque meu pai morreu. Morreu quando eu tinha 21 anos. Senão eu teria continuado em Marechal. Eu fui morar com meus tios em Campo Grande e terminei a faculdade já morando lá. Mas o gosto pela literatura começa na faculdade. Eu não tinha vontade de ser escritor antes do jornalismo. Quando eu comecei a lidar com aquele mundo assim de cultura, de conhecimento, a gente fazia umas brincadeiras que a gente fazia um jornal mural. Inventava uns textos lá para fazer e o pessoal gostava do que a gente escrevia. Então, por exemplo, foi o governo Collor, né? Então, não tinha bandejão de jeito nenhum. Bandejão só umas 2 semanas. Aí eu fiz a lenda do bandejão. Não, o papo que rolava era esse. E aí eu fiz a lenda do bandejão. Foi a história do último aluno que comeu no bandejão e tal. Ele aparecia para assombrar os outros. Aí Foi aqui na ilha? um pedaço... Teve Teu bandejão? campus Não, era na ilha? meu campus era na Praia Vermelha. Ah, tá. Aí ele aparecia com uma coxa de galinha, assim. Aí foi uma brincadeira. Eu, vou escrever umas coisas engraçadas. E ali que eu comecei, mas eu comecei a ler também sistematicamente autores e autoras da língua do Brasil e de outros países, né? E aí, já formado, eu comecei a trabalhar com crítica literária na Tribuna da Imprensa, saudosa Tribuna da Imprensa. Isso, você trabalhou na tribuna, Pô, né? crítica Trabalhei com o literária. E passei na prova, passei numa prova. Trabalhei no caderno de automóvel e turismo, mas tinha o Tribuna Bis, que era um caderno de literatura, de cultura, né? E aí eu comecei a escrever crítica literária. Dali eu escrevi também no Jornal do Brasil, caderno Ideias, e por fim no Globo, no caderno Prosa e Verso. Ali foram 17 anos escrevendo para o Globo, no caderno Prosa e Verso. Você é muito autocrítico, não? Bastante. Você Porque- pro Globo, você Por isso que é bem escreveu- feito, Qual gente. foi o ano que você Eu trabalhou? comecei em 97 até 2014, periodicamente no, Tu lia jornal nessa no época? Prosa e Nem comprava jornal, só pra Ela lia muito o povo. Tu lia o povo, né? Povo na rua, É, povo na o rua. povo não. Agora não lembro. Ela tem TDAH, né? Ela não consegue. Aí era o caderno Prosa e Verso que eu escrevia lá. Que legal. Você lembra de ter lido alguma coluna do Eu Museu? lembro de ter lido. É Eu- lógico, tudo esse silêncio, o vento bate no meu rosto, eu enxugo uma lágrima que cai, aquele sistema, cara. Quando eu era criança, ficava os papel Uma poesia. Eu lembrei-me de você, seu olhar, seu sorriso, a saudade, até hoje eu lembro disso. Na faculdade de matemática você escrevia muito, né? Muito, né? graças. Não lia muito. É exatas, né? Ela é exatas, então. Eu tive um professor, eu fiz MV1 no Meyer, foi o 3º ano e preparando para a faculdade. Tinha um professor do IMPA, né? Que era o professor Wilson Areias, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu fiz um curso lá. Fez. No E IMPA, né? esse professor era muito bom, que ele dava umas questões assim de Olimpíadas de Matemática, era da Romênia. Então eu tive uma nota boa no vestibular de matemática que me ajudou muito, embora fosse a área de humanas. E ele tinha umas frases que a gente gostava muito. Ele falava assim, a euforia leva a debilidade. melhor. Sempre que eu tô me tornando eufórico, eu não, peraí. Olha, meu professor Nossa, eu sou de eufórica pra matemática, caramba. Ele falava umas coisas muito boas. Ele falava assim, não estou tão triste para escrever um teorema, nem tão feliz para escrever um poema, tá vendo? Não, é um poeta, né? Você achou isso bom? Eu achei ótimo, Você achou fantástico. isso- Falei, é isso aí. O Não Wilson escreve Areias, nenhum nem outro. o Wilson Areias, ele não dava fórmula, ele mostrava como o cara chegou à fórmula. Então isso fazia a gente entender muito melhor o raciocínio dele. E ele chamava, mas-
Depois eu soube que ele morreu num acidente de automóvel e tal. Foi fim mesmo. Eu acho que eu não gosto de matemática por isso. Nunca entendi esse negócio, essa fórmula, toma isso aqui. Quem disse que pi é 3,14? Onde é que chega o sucesso? Mas é isso aí, Ninguém nunca me querido. explicou isso. Ele explicava como o cara chegou a isso. Era muito mais interessante. Eu falei, Mas não, tô é muito fora. interessante não. Porque Ah, é isso eu difícil, acho hein? interessante. Não, claro que não, não é. Não, como o cara chegou a isso, o porquê que ele fez isso. Ele mostrava todo o Você desenvolvimento. Não dá pra entender você. Não dá pra E ela entender. chamou de boa, falou que tu não vai entender. Não, mas não gosto de matemática Olha só. mesmo. Porque eu perguntava, por que 2 mais 2 é 2? Ninguém me explicava. Porque nos Eu anos sou 90, toda... Alguém tem que me falar o porquê. Então, ele botava o quadro inteiro para explicar. Exato, é isso. Aí eu ia gostar. Eu não gosto de matemática, eu não tive professor igual Mas a eu esse. quero voltar pra Marechal. Podemos voltar pra Marechal? É, vai. Então, eu quero falar também do Colégio Piedade, foi Ah, muito tá. importante. Que o Colégio Piedade foi um... Hoje eu vejo a Gama Filha ali daquele Abandonada, jeito. né? E a parte que está demolida, do lado, é exatamente a parte que eu estudei. E o Colégio Piedade era um marco do subúrbio, né? Assim, um colégio de excelência em pleno subúrbio. Piedade foi um bairro que cresceu muito graças ao colégio e à universidade. Eu estudei 5 anos ali, foram 5 anos muito bons. Depois eu estudei em Marechal e, por fim, na MV1. Então, assim, a vida em Marechal, eu gostava muito. Assim, eu só saí mesmo por causa da Tem morte boas dos meus pais. lembranças, né? Tanto que hoje eu estava lá esperando o Rafael, estava em frente à casa onde eu morei. Marechal é um bairro interessante. Você morou na mesma casa esse tempo todo? Morei. Era uma vila de 6 casas, morei na casa 6. E eu só mudei uma vez na vida, para Campo Grande. E até hoje na mesma casa, em Campo Na Grande? mesma casa. Caramba. E é interessante quando a gente se mudou, né? Levamos lá tudo, lá no caminhãozinho. Mas a bicicleta não dava para levar. Minha Monark Bonareta, que me acompanhou poxa. muito nas minhas andanças no meu bairro. Meu pai veio pedalando de Madureira para Marechal, quando eu vi aquilo, tinha 12 anos. Aí pensei, pô, não deu para levar bicicleta, que droga. A gente deu algumas coisas lá para os vizinhos, mas deixa ela aí. Ainda faltava pagar um mês de aluguel, não tinha terminado o mês. Beleza, aí um dia eu voltei lá, olhei a bicicleta, Felipe foi encher o pneu. Aí paguei lá o senhorio. Não, vou pedalando até Campo Grande. Tu fez isso. Tu foi Eu pedalando não vou em deixar Marechal, minha bicicleta. Fui fazendo o caminho da Estrada Real de Santa Cruz. Fui ali pela Avenida Santa Cruz. E era bicicleta sem marcha, né? De marcha até beleza, mas não tinha marcha, não. Não Era tinha, aquela- mas vai no... Era aquela pesada mesmo. Pesadona. Eu fui pedalando até Campo Grande. Foi meu último momento em Marechal. A ligação com Campo Grande foi feita com uma Monark Bonareta verde. Rompeu assim, mano. E era assim. E se Agora, bobear, essa Pega um bicicleta celular tá e aí. fazia um selfie, né? é uma Se pena que bobear, não a bicicleta tinha. tá inteira até hoje, né? Essa bicicleta não Não, quebrava. depois de um tempo, acabou que assim, eu estava na faculdade, eu quase não andava, eu tinha um senhor lá que estava sem bicicleta, eu dei para ele. Eu queria mesmo era fazer esse trajeto. Hoje eu tenho outra lá de marcha, né? Que aí eu vou até Sepetiba e ver. vai Eu gosto de de pedalar Campo longa Grande a distância. Sepetiba? Assim. E eu vou entregar livro muitas vezes, que eu vendo meus próprios livros. Ou eu mando pelo correio ou eu entrego na Book Bike. Caramba, Book book bike, bike. tá Ai, vendo? gostei. Eu não gosto muito de estrangeirismo, não, mas eu gostei desse nome, Book Bike. Eu moro em Santa Cruz. Aí, de repente, quando eu for a Santa Cruz de bicicleta, eu levo. Aí levo. Que legal, Sem acréscimo de frete. É de graça mesmo. Sem graça. Vai e volta, né? Vou e Não sai, volto. não. E às vezes nós tomamos cerveja. Opa, Então- pra dar uma hidratada, né? Mas Esse é muito bom, Fragmentos esse- do Rio Antigo. Esse eu tenho. Mostra ali pra Fragmentos câmera. do Rio Antigo. Esse aí. Minha câmera, minha Tá bom, vai lá. Com você. Olha aí que bonito. Lê aí. O pré é da difícil. Atrás tem a oficina de bonde de Campo Grande. Tá vendo? Aqui, Aqui, essa meu foto amor, aí que você foto. tá vendo aí. Pode foto, não pode leitura, não. Esse aqui é o velho oeste. Velho Oeste Carioca. Melhor já Carioca pensou logo em é Campo armas. Grande, né? Já pensou logo Essa- Ou é toda a Zona Deodoro Oeste? Sepetiba. Ah, Deodoro E Sepetiba. essa Ah, pode- tu falou. Tá, mano, tá Esse é Rio de Janeiro todo. Isso aqui é tudo. Mas tem foco nos subúrbios também. Centro. Esse é meu Zona- com Ronaldo Moraes. Fala de quê? Fala assim do... Tu vai comprar? Tu tá perguntando se fala... Não, que você vai interessantíssimo. Todos. comprar. Ah, tá. São artigos sobre monumentos históricos, sobre personagens, sobre Você lendas. abriu ali o Capão do Bispo, cara, no meio do... Capão do Bispo, a gente Você, tem. eu ia mostrar, você É uma pulou. capa? Não. Uma capa É uma fazenda histórica importantíssima. Fazenda do primeiro Aonde? bispo do Brasil, Joaquim Justiniano. Agora já passou, tava aí no meio. Peraí que eu vou abrir. E aqui, Não tá tão vamos ver longe. mais o que o Mansur trouxe que a gente ainda não mostrou ainda. Olha só. A gente já mostrou Santa Cruz, a gente já mostrou o Velho Oeste Carioca. E essa aquarela que é de Debré. Ó. Ah, você tem é a de de Debré. Debré. Essa aí. Que legal. E esse prédio no meio é o prédio hoje que é ocupado pelo Batalhão de Engenharia Militar. À esquerda são casas de escravizados. Ah, E essa é uma pintura feita do Morro do Mirante, onde hoje tem um reservatório da... Isso aqui é onde? Isso aí ficava numa fazenda na Pavuna.
Nossa Senhora da Conceição. Não está mais lá. Era uma Pelourinho, picota, né? que era um tronco onde os escravizados eram castigados. Essa fazenda foi demolida nos anos 80. E esse aqui, Mansur? E é muito ruim essa coisa da história né, dos escravos. Tudo foi demolido, né? Não tem quase nada. Porque é o apagamento da memória, né? O apagamento da história dos escravizados, que começou lá após a abolição, que havia um receio até deles reivindicarem terras onde eles trabalharam. Então começaram a apagar os documentos, destruir senzalas, como se eles não existissem, né? E havia um processo de eugenia, de querer embranquecer a população. Não, já deu abolição para eles, agora se eles pudessem voltar para a África, melhor. Então houve todo esse processo de apagamento da história dos escravizados. Você ia em passeios no Vale do Paraíba, os barões do café construíram isso aqui, não construíram nada. E não contavam nem um pouco da história dos escravizados. Eu lembro que eu fui em algumas repúblicas em Ouro Preto, né? E lá no final eles faziam boates, e lá eram as senzalas. Boate na senzala é coisa de mau gosto, hein? Mas era nas repúblicas que a gente foi no Aqui, carnaval. fazendo a ponte dos jesuítas. Você República passou aí dos agora. Estudantes. Cadê? E essa foto aí... Santa Cruz, isso aí eu... Cara, é legal que é ilustrado, né? Então, Pessoal, eu tenho que contar olha. um pouco a história dessas fotos, que é interessante. Que o Ronaldo, Ronaldo era um médico paraibano que se apaixonou pelo Rio de Janeiro, morava no Meier, depois foi para Campo Grande. Todo domingo ou feriado, ele saía com um grupo de amigos para fotografarem coisas que eles achavam importantes historicamente. Tudo empiricamente, assim. Tanto um monumento grande quanto uma casa antiga. E ele ficou com um acervo gigantesco. Aí ele se mudou para Campo Grande, um belo dia ele viu uma propaganda do Velho Oeste Carioca e tinha um capítulo sobre o Duclerc. Como ele já era apaixonado pela história do Duclerc, ele me procurou. André, você tem lá umas fotos, queria te mostrar. Quando eu vi o acervo de fotos dele, eu falei, Ronaldo, temos que transformar isso em livros. Porque tem fotos assim de lugares que já foram demolidos, lugares que foram restaurados. E essas fotos estão onde? Aqui. Então, Não, aí é uma parte, né? as fotos originais estão com a família dele e eu tenho as fotos digitalizadas. Não pensa em fazer um acervo? Não sei. Não, então, nós fizemos 4 livros. Eu fiz o Fragmentos do Rio Antigo 2 anos retrasado, porque ele já faleceu, mas eu tenho as fotos dele e continuo mantendo a nossa parceria. Ele até brincou comigo, André, você tem que manter a nossa parceria, senão eu vou puxar a tua perna. E por incrível que pareça, um dia eu estava pensando assim, não vou fazer o livro do Ronaldo agora, não vou fazer outro. Eu sonhei com ele. Eu sonhei bem nítido. E eu falei, não, vou continuar com os meus. Mas ele não livros estava dele. no sonho não, né? Tava meio nervoso. E eu tenho material dele, eu tenho um livro com ele, Violência no Rio Antigo, que a gente conta a história da violência no Rio. E eu tenho material dele para fazer um segundo volume. E tenho fotos dele para fazer mais uns 3 fragmentos do Rio Antigo. Que legal. Violência do Rio Antigo, esse livro? Esse é um livro que a gente fez, pega a violência no Rio desde o período dos Tupinambás até o século XX. Mas é a violência urbana ou... Principalmente violência... urbana, tanto escravidão quanto a violência mesmo do dia a dia, até o surgimento do Código Penal, as primeiras prisões, as primeiras polícias, como foram mudando as leis. É um histórico da violência no Rio, mesmo dos processos de controle policial. Pô, que legal. Aí tem material para o segundo volume, que eu ainda não fiz, pretendo começar a fazer ano que vem. Senão ele puxa a minha perna de novo. Antes da gente perguntar de Marechal Hermes, você não quer falar de Berlim, alguma coisa, de repente? Berlim Até agora, rapaz, estamos chegando quase no final, falando de Berlim. Não, eu posso retratar algo, sim. Não, o que é interessante em Berlim... É porque ele fica brincando aqui, que ele já fez algumas entrevistas, todas as entrevistas ela bota Berlim no meio, entendeu? Não, eu posso fazer um link, por exemplo... sempre tem, né? Tinha. No nazismo tinha. Claro. Então, o mundo todo sempre teve escravos. Lá em Berlim, por exemplo, é bem retratado a história. Em cada esquina você tem uma foto, em cada esquina vem contando uma história. E por isso que eu perguntei em Santa Cruz, né? Petrópolis também tem. Eles lá, a história é muito presente. Por exemplo, eu morava num prédio que eu saía, tinha uma placa lá. Um judeu. Mesmo, mas é história. Eu amo Berlim, cara. Não, é porque eu amo história, né, Berlim? Não, tudo bem. Então eu acho importante retratar na cidade a história, né? A gente está lutando por isso. Até a Estrada eu Real ia comprar tinha o pão, placas eu
eu ia comprar o pão, tinha uma placa lá, o judeu morreu aqui, morreu em Auschwitz. Mas você vira a esquina e tem lá outra coisa de Mas história. o Mansur falou uma coisa muito bacana. Isso é Elaine. importante botar, retratar isso em Santa Cruz. Colocar as placas, Está tendo um movimento fotos. agora para recuperar a casa onde morou Augusta Candiani, que foi uma cantora lírica italiana que veio para o Rio de Janeiro, virou ídolo de um monte de gente, até Machado de Assis fazia crônicas dela. Ela se separou, se casou com um português, viajou o Brasil todo cantando modinhas, foi um escândalo na época. Depois se separou de novo, casou com outro cara e foi morar em Santa Cruz. Eu gostei dela, que se dane essa sociedade. Não, ela deu, chutou a chutou sociedade. que se E dane. essa casa dela, ela morreu lá, morreu em 1890, a casa dela está lá e está tendo movimento lá para transformar num espaço histórico, assim. Que legal, com uma placa, com tudo. Eu estava só falando, Elaine, que o Mansur já tinha dito isso aqui nas falas dele, né, logo no começo. Por que você não tem uma importância histórica? Por que você não se dá uma importância histórica? Porque senão você aumenta o reconhecimento e a reivindicação popular sobre aquela região. Então, né, você vai estar dando condições de o cara se identificar e lutar, reivindicar, exigir do poder público melhorias, né? Ok. É um É um absurdo. projeto, é um projeto. Então, Isso é politicamente, pensado. Exatamente. eles Isso é não pensado, querem. tem que ter um apagamento da memória e o bairro tem que ser um bairro dormitório, só para ele sair para trabalhar e voltar, não pensar muito. No máximo ver um joguinho de futebol ali para distrair. Agora, ter consciência política, ter consciência da importância do seu bairro, não, isso é perigoso. O exemplo disso é o Marechal Hermes. Você tem ali o teatro, né, Rolando Gonzaga. Vamos falar então agora do patrimônio histórico de Isso. Marechal. Que eu, quando morei lá, não tinha consciência disso, só depois que eu tive. Marechal, assim, é um bairro planejado para trabalhadores, Vila Proletária de Marechal Hermes. O Marechal Hermes da Fonseca, embora o governo dele tenha sido um governo muito polêmico, teve a revolta da Chibata, teve a Guerra do Contestado, ele botou muitos interventores nas províncias. Ele teve uma ideia muito boa. Ele viajou para a Europa e ele viu projetos habitacionais para trabalhadores. E isso não era pensado no Brasil. No Brasil, os políticos liberais da Primeira República falaram: o governo tem que se meter com isso, não, o trabalhador que se vire para comprar a casa dele. E aí ele já tinha feito um projeto na Vila Militar. A Vila Militar foi toda uma reorganização do sistema militar. E onde era fazendo a Sapopemba, ele fez lá a Vila Militar, que é muito parecida com o Marechal. Foi um tenente, Palmiro Serra Pulcieri. E em Marechal, ele já era presidente, falou: vamos fazer aqui também um projeto para trabalhadores, para a Vila Proletária. E aí ele se juntou com alguns sindicatos, e aí resolveram fazer ruas largas, arborizadas, com casas confortáveis, com uma estrutura de serviços públicos boas e equipamentos culturais. Se esse projeto fosse apoiado, nós teríamos evitado a favelização do Rio de Janeiro, porque tinha muito terreno livre do governo federal para fazer isso. Só que eles começaram a construir, mas foi interrompido. Construíram 165 casas, sobrados, né? E aí os políticos liberais começaram a boicotar ele. O governo dele era muito enfraquecido politicamente e ficou parado ali. O Palmiro Serra Pulcieri foi assassinado, defendendo o Marechal numa discussão, acho que foi em Laranjeiras. Olha. E ficou abandonado o bairro. Aí no governo Getúlio Vargas criou os institutos de previdência, e aí esses institutos financiaram conjuntos habitacionais, né? O de Irajá foi o primeiro, se não me engano, né? Foi a API, a APC, a PETEC, e aí retomaram as obras em Marechal. E aí surgiu o Cinelux, e o cinema de Marechal, e depois também, nos anos 40 e 50, foram construindo outros conjuntos, e aí o Afonso Eduardo Reide, que era o arquiteto do Museu de Arte Moderna, um cara super importante, projetou o Armando Gonzaga e o Colégio José Scioli. Então, duas construções de Marechal são do Reide. E outras construções também. Veio o hospital, veio a maternidade, que era a Policlínica de Marechal. Então, o bairro ele teve uma estrutura de hospital, delegacia, serviços públicos, cultura, e as ruas largas, com espaço, arborizadas, com os conjuntos habitacionais. Marechal tem vários estilos arquitetônicos, tem Art Deco, tem vários. Tem 4 escolas tombadas, tem a estação de trem que é muito bonita, mas está abandonada. Então, e o lado que eu morei foi um lado planejado por companhias particulares. Também são ruas largas, são ruas assim, tem casas antigas, é um local bem agradável. E um bairro que como ele está perto do Campo dos Afonsos, ele não pode ter prédio muito altos, por causa de aviação e tudo. Então, não interessa muito as imobiliárias. Então, ele nunca sofreu grandes alterações. Eu vou no bairro, estou vendo o bairro da minha infância ali. Só a minha rua agora que foi asfaltada, mas antes era paralelepípedo. Mas se você for andar pelo bairro, você não vê muitas transformações. É um bairro que meio que assim, manteve a sua legal, né? estrutura. Tem uma PAC lá, que é uma área de proteção do ambiente cultural.
Então, mas o morador de Marechal mesmo, a maioria não conhece muita história do bairro, como eu também não conhecia. Então, hoje tem roteiros históricos sendo feitos lá, eu participo, mas a Escola Visconde de Mauá foi uma das principais escolas técnicas do Brasil e é desde o início do bairro. Ela foi usada para produzir os equipamentos, lá, as peças da construção das casas. E os sobrados estão muito espaçosos, pé direito alto, são lugares bem confortáveis para morar uma família grande. Que legal. Então, foi um projeto pensado para o bem-estar. É claro que tinha um componente político ali, você queria combater o anarquismo, o comunismo, então vamos fazer algo para os trabalhadores e vamos nos juntar com os sindicatos que estão com a gente. Mas era uma coisa que, se fosse feita mesmo, em larga escala, você evitaria muito problema de habitação no Brasil, habitação social, né? Você vê prédios caindo em Pernambuco agora, vários prédios condenados. Né? Você não vê um sobrado de Marechal cair. Para fazer furar a parede de uma casa de Marechal é complicado, porque aquilo ali é sólido pra caramba. Foi uma obra feita realmente. Aqui em casa, para furar a parede. Porra, não furar a parede, querido. Hoje você fura numa casa, cai a casa. Não, aqui na casa sem sacanagem, é concreto com tijolo deitado. Mas aqui tem muita casa antiga, boa, que Ilha do Governador, a parte histórica do bairro também é assim. Também sempre falamos da Ilha do Governador, né? Todo podcast alguém traz a Ilha do Governador. Mas é porque nós estamos essa na Ilha do igrejinha de Governador. 1600 casa que é Mas tem feita que ter um de gancho, concreto, É um tá? gancho. Mas se quiser, eu boto vários ganchos. Você quer? Berlim já foi. Berlim já foi citado, né? Já foi. Olha Mas só. eu boto outros. Eu tô aqui também aproveitando o Mansur, mas eu falei pra ele que a gente não ia explorar tanto. A gente já tá mais de uma hora né? aqui explorando o Mansur. O Mansur tem muita história pra contar. Acho que a gente tem que marcar até um outro dia pra ele voltar aqui. Mas eu queria caminhar para as perguntas finais para o Mansur, perguntar para os nossos amigos aqui, para o Tom, para o Hugo, que estão ali comendo jujuba quietinho com a boca cheia, não conseguem nem perguntar. Mas fiquem à vontade para fazerem qualquer pergunta aqui para o nosso amigo Mansur. Mas uma coisa que eu fico feliz, Mansur, e aí eu já me antecipo nisso, é perceber que você tem cada vez mais conseguido fazer um trabalho com crianças, e principalmente crianças de escolas, de rede pública, Sim. até particular também, quando você é chamado, mas levando o teu livro para eles. E como é que você vê a recepção dessas crianças que não conhecem sua história, que não conhecem a importância do teu bairro, quando você apresenta para ela ali esses subsídios históricos? Então, eu dou muita palestra, participo de muitos eventos, e com crianças tem sido muito gratificante. Né? Eu até estive agora na minha escola, né, Leonor Posada, fui nas 5 turmas, turma pequenininha mesmo. E eles foram assim, e ficaram encantados porque a gente tem que adaptar a linguagem, né? Tem que ser uma coisa mais lúdica e tal. Então, eles gostaram muito. As professoras falaram depois, que eles ficaram perguntando, fizeram desenhos dos monumentos históricos e tal. E eu faço um trabalho toda sexta-feira no Museu Histórico da cidade, na Gávea. É uma visita guiada e dramatizada. É um casal de atores de Santa Cruz, o Rodrigo e a Gisele. Eles interpretam ele, um menino de Marechal Hermes, e era uma menina da Rocinha. E ele chega lá, a primeira parte é a parte dos tupinambás. Eu vou contando ali e tal. Aí tem uma pipa cenográfica lá. Aí o menino chega com uma camisa do Bangu. Tio, caiu uma pipa aí? Aí... tem uma pipa aqui, não sei o quê. A pipa vem desde Marechal e correndo atrás dela. E ele chega no museu e ele fala, mas onde é que eu tô? Não sei o quê. Aí vem a menina, você tá perdidinho, eu vou te explicar, o tio tá dando aula aí, não sei o quê. Aí tem várias intervenções deles bem irreverentes, que o tempo todo eles se perguntam, quem sou eu neste museu, que é o nome do evento. Foi escrito pelo Luiz Vasco, um morador de Bangu, um cara muito bom também. E aí a gente procura fazer inserções no subúrbio lá. Tem um quadro lá do Marechal Hermes, do lado do Bento Ribeiro. E aí no final, lá em cima, tem um painel cheio de elementos do subúrbio. Tem um piso de caquinho, tem figuras da Umbanda, tem um monte de coisa, uma porta de um Fusca. E aí ele se descobre que ele no museu, que ele vê o ambiente dele ali. E aí a peça acaba. E eu participo com intervenções contando um pouco da história do Rio de Janeiro. Toda sexta, Mansur, que você falou? Essa visita guiada é 9 horas da manhã. Tá. E a gente recebe desde criancinhas pequenas até estudantes, tudo da rede pública da prefeitura, que é o museu da prefeitura. E também idosos, atendidos pelos CRAs, né, os Centros de Referência de Assistência Social. Então, cada público a gente adapta um pouco. Mas as criancinhas, a última que a gente fez foi Colégio Noel Rosa, lá do Grajaú. Mas faziam muitas perguntas. Faziam perguntas assim, fora do de lado, assim, muito atenciosos. Então, esse retorno é muito bom.
Essas gerações eu vejo muito interessadas nessa questão. Se você botar essas crianças para visitar os pontos do bairro, mesmo que não seja um bairro com grandes monumentos históricos, elas vão ter um carinho pelo bairro maior. Já vai mudar, né? Vão se tornar adultos que vão participar ali das lutas do bairro. Mas eu acho que E é um museu Mas no eu acho coração que da Zona Sul. É um museu de acesso difícil até para quem mora na Zona Sul, que ele é lá em cima, no Parque da Cidade. eu nunca Então você fui. traz jovens de outro... Veio uma galera de Jacari ali, umas crianças de Jacari que, super interessadas também. E é um mundo novo para eles. O educativo lá do museu paga o transporte, o lanche. Só que assim, esse projeto ele é de edital. Então nós fizemos ano passado, foi prorrogado até abril, agora foi prorrogado até o final de julho. Eu não sei se a verba vai continuar agora, mas a coordenadora lá, que é a Gisele, já está jogando ele outros editais para ampliar. Tomara que fique, né? Tem que virar uma ação. Porque se for uma coisa permanente, assim, a peça é muito legal, é reverente, questiona essa questão da segregação que tem uma hora que ele brinca com o transporte, né? Pô, eu vim pra cá, não sei como é que vem, o transporte é muito ruim. Aí tem 2 equipamentos, assim, uma liteira e um carro de arruar. Não, isso aqui era um transporte antigamente. Mas como é que ele funcionava? Eram pessoas escravizadas que carregavam. E a menina tem uma bonequinha, tipo de baumia, assim. E ela, pô, mas que absurdo, a gente carregando gente. Esses são meus antepassados. Aí faz questionamento sobre a escravidão. Que legal. A gente fala muito dos tupinambás também, que foram exterminados. Então tem uns toques assim para mostrar não só a linguagem do dominador, né? E fortalecendo sempre a questão do subúrbio. A gente fala do Pereira Passos, Passos, grande prefeito, mas destruiu os cortiços e não botou. E o pessoal ficou sem ter para onde ir. Aí no final eles fazem uma dramatização. Tem várias peças que o Luiz fez, de Machado, placa, deixem nossas casas, cap da prefeitura. De um lado vai ficar os que querem demolir as casas dos cortiços. E do outro lado vai ser os moradores. Aí faz uma dramatização, o pessoal embarca mesmo naquilo ali. É legal, né? Porque a história de maneira lúdica, né? Sim. Eles adoram. Imagina se espalha isso pelas escolas, né? Fundamental. Da prefeitura. As maquetes são ótimas, assim. Quando eles veem as maquetes, eu falo, isso aqui era uma cultura tupinambá, era um povo que tinha sua cultura própria. E essa cultura foi deixada de lado. Aí eu falo assim, mas sobraram assim os nomes. Aí tem Irajá, Sepitiba, Guaratiba. E esses nomes são chamados de topônimos. Aí a menina, a atriz, intervém. Topônimos? Devia ser tupínimos, que era tupi-guarani. Aí essas coisas assim, entendeu? Pra brincar Essa coisa, dessa maneira lúdica, né? Da escola, que eu acho que tem que implantar mais. Né? Que as crianças se interessam. Elas saem dali. Não fica aquela coisa de sala de aula, né? E vem cá, rapidinho a gente vai chegar no 20º livro aí, daqui a pouco. Você tá no 18º, indo para já o 19º já deve estar na gaveta aí, pelo que você falou. Tem uns 10 sendo produzidos, né? Mas qual é o próximo que você vai que você vai tirar da gaveta aí para botar aí em circulação? Não, por exemplo, eu quero continuar Marechal Hermes, porque é um livro pequeno, e eu tenho uma página Marechal Hermes Antigo no Facebook, e já tem muita coisa ali para produzir um segundo volume. Mas eu estou pensando também em livro sobre Sepitiba, que é um bairro que eu gosto muito, que eu frequentava quando criança. Eu tô com a Tomou parceria. banho em Sepitiba, né? Fala a Tomei, verdade. com os anos 70 também. E botei a lama. Era limpa. Aquela lama medicinal tu usou. E essa lama era vendida Eu também. sei, rapaz. Isso aí era... Tu nunca tomou banho de lama em Sepitiba? Não. Por isso que tua pele tá assim, acabada. Eu vou lá agora tomar banho de lama. Quando foi que fizeram o porto de Sepitiba? Quando? Foi nos anos 80. Já tinha umas indústrias lá. Teve vazamento lá da Engar Mercantil e tudo. Eu achava o quê? Eu achava que Santa Cruz era caminho de Angra. Eu achava que Marechal Hermes só tinha Vila Militar, tá vendo? Vila Militar é um outro bairro. Tá melhorando, hein? Tô melhorando. Tá melhorando aí. Não, achava Marechal Hermes é o quê? Vila Militar pra mim. Só isso. Só isso. Só que nem é. Uma das coisas que a gente, quando criança, via muito eram os paraquedistas, né? Campo Grande só era um campo grande. E a gente na época não tinha nem batata em Marechal, a gente veio conversando disso aqui hoje. Batata não tinha nem de batata em Marechal. Marechal, é coisa nova. No livro eu falo do cachorro-quente, que o Arthur da Távola fez uma crônica do cachorro-quente de Marechal. Não tinha batata, era cachorro-quente, pipoca gigante. Pipoca no sacão. A gastronomia do Marechal. Churrasquinho, rolava muito pele também. Cachorro-quente de Marechal era incrível. Gente, A pele... Gente, o melhor é aquele aquele biscoito que vendia sei qual é. Biscoitinho de vento, Cara, aquele tinha um tubinho, negócio que ficava... Ainda tinha aquela chupetinha. Chupetinha também. A chupetinha. Mas eu já vi a gente vendendo. Altas Aquilo ali não tem mais, não. lembranças. Aquilo ali é molador de faca, tu não acha mais não. Molador de faca, tu acha? Cara, muito maneiro aquilo naqueles biscoitinhos.
Pintinho. Ah, esse é meu Pintinho. Mas eu tenho também projeto... Pintinho. Qual o Pintinho? O carro do Pintinho. Ah, esse era horrível, O que vem, Valesca. trocava- para. Ah, que trocava? Trocava pro Pintinho. É Isso era aí eu não vi mais, não. péssimo. Nunca viu? Não, nunca mais vi. Não, nunca mais me vi. Não, meu amor por galinha veio aí, por pintinho. Eu nem sabia que você tinha amor por galinha, de Por estou descobrindo aqui pintinho, agora. começou com tá. pintinho. Entendi. Tinha o Não, Godofredo ela falou lá que em casa. não é galinha, ela falou que gostava do pintinho. É do Pintinho. Não, amava tanto que eu parei de Minha mãe comer. escolhia os pintinhos que iam morrer. Não, isso é uma história triste. Eu parei de comer Mas galinha eles com fugiram. 13 anos de idade. Aí depois eu fui É? parando, É que eu não como carne e não como nada. Se dane. Só tinha amor pelas galinhas. Não, aí depois eu fui parando. Aí parei com a carne, depois parei com peixe. Aí hoje Comer só batata. Vamos batata. eu amo batata, Tá eu vendo? amo O batata. problema é vegetal. Mas você fala. Tudo que é que se dane, legume, mata- verdura. Você falou agora que estava fazendo outros projetos. O que você ia falar? Não, então, tem... um Não, eu lembrei. Um segundo volume de Marechal Hermes, eu pretendo. Ah, tá. Septiba também. E tem outros projetos com o professor Guaraci, que fez o Santa Cruz comigo. A gente quer fazer algumas coisas sobre o subúrbio em geral, está pensando ainda. E retomar também com o Ronaldo, fazer mais fragmentos do Rio Antigo, que eu tenho material dele. Um volume 2 de violência no Rio Antigo, também livro de ficção. O Ronaldo mora aqui no Rio? Não, o Ronaldo já faleceu. Ai, Morreu, né? Não era médico. Era o médico, é. Elaine, eu esqueci, era o médico, o Ronaldo. Tá vendo? Olha só. Eu prestei atenção. Não, eu sou lesada E mesmo. livro de ficção também. Eu gosto muito de escrever ficção. Tenho 2 romances, 2 livros de contos. Meu é primeiro livro foi verdade, né? ficção, foi o Manual do Serrote. Eu não trouxe ele. E tem um da praça também, né? A Praça é um romance, passa É. na Praça Tiradentes. O último foi O Filho de Pesqueira, que é um romance também. E o Manual do Serrote foi o meu primeiro livro, foi 2004. Serrote, que é um termo muito comum nos subúrbios, para aquela pessoa que sempre arruma um jeito de alguém pagar a conta para ir. Eu quero ser hot mesmo. Eu conheço muito. Não, ele tem vários É o tipos aba, de serrote. famoso aba, Serrote de famoso. roupa, serrote carona, serrote noite de autógrafos, que é muito importante isso. Como Ele é não que é compra o esse? livro, ele lê alguma coisa sobre o livro. Chega lá, debate, não, esse livro é muito importante, tá? Uma evolução da obra do autor, mas não compra o livro, mas ele fica lá nos petiscos. Aproveita, Ele pega né? aqueles que têm mais petiscos, ele já sabe quais são. Mas pelo menos tá cheio, né? Ó, tá cheio lá. Uma palavra, ser hot. Como é que é a outra palavra também, quando vai cagar? Qual? Obrar, AP. Obrar. Isso aí não é novo, não. Quando vai cagar, olha. Isso é mais velho. Não, obrar já está nos documentos da época do Não, Império. mas Né? eu não sabia, assim, obrar. Cagar. Vamos obrar, é. Agora eu vou obrar. Ah, tá vendo só? Agora Agora quer- eu só vou obrar. Gente, agora a gente vai É, parar vamos aqui. Agora parar, pra vai, Valesca mas- obrar. Eu vou obrar aqui. Não é melhor não terminar assim, não. Gente, foi na verdade, bom. é melhor terminar agradecendo, porque esse papo é muito bom. Muito bom. Mansur- Daria, você tem que voltar, A gente hein? fala de subúrbio, a gente pensa Voltarei. que Meia, né? Ilha não. A gente pensa em Meia, a gente pensa ali... Subúrbio né? são vários subúrbios, Mas né? não, São não vários subúrbio subúrbios. assim lá pra... Zona Oeste né? é subúrbio? É porque tem uma questão aí que é a seguinte. Pessoal, professor de geografia já falou, tem o subúrbio da Central, você vai subúrbio até Santa Cruz. Mas de Marechal para Septiba é diferente. No Zona Oeste tem uma ocupação diferente. Eu notei isso quando eu fui morar em Campo Grande. Ou quando eu ia para Campo Grande. Até Marechal Hermes, você tem uma relação com o centro do Rio muito forte. Você tem o costume de ir ao centro do Rio, vai a Madureira, É Meia. verdade. São bairros também que já são urbanizados há mais tempo. Quando eu fui para Campo Grande, eu percebi uma diferença. Na minha rua, a maioria das pessoas não vai ao centro há anos. A relação do morador de Campo Grande é com os bairros próximos, com municípios da Costa Verde ou com Barra da Tijuca. Mas com essa região Zona Norte e Centro não tem uma relação próxima. E ali era zona rural até há pouco tempo. Então você não tem muitos hábitos da zona rural. As pessoas andam muitas vezes no meio da rua. Isso é coisa de zona rural. Então eu percebo uma diferença do subúrbio da Zona Norte para a Zona Oeste. Então, às vezes, tem umas nomenclaturas diferentes que fazem, mas tem diferença sim. Eu acho Realengo até um bairro mais parecido com a Zona Norte do que Campo Grande, por exemplo, Paciência. E é um bairro tão grande, porque vou pegar o exemplo de próprio Campo Grande mesmo, né? Você tem um lugar extremamente comercial, você tem um calçadão, você tem uma área já mais com perfil rural. O Rio da você Prata tem- é bem rural ainda. É, Rio da Prata Então- é onde a Márcia mora. É. Você tem uma área de expansão, estilo, né, Estado Magaça, estilo, né, Barra da Tijuca. Tem, você é. tem tudo em Campo Gente, Grande. e Belvedere, tem que falar de Belvedere, gente. Belvedere eu achava que era porra, um bairro enorme. Sabe que a Belvedere é um posto? E eu crente boba pra Belvedere. A gente, Enchi a boca, vou ó, pra Belvedere. Era o posto O nome é Belvedere. grande, né? O nome é Chegou grande. lá. Ei,
que é? Vocês sempre falaram que eu vou pra Belvedere. Eu cheguei em Belvedere, o que é? Não tinha Ela estudou na rural, por isso. Eu vou ter que. Você vai ter que fazer agora os cursos que o Mansur dá. Tem algum curso Não, aí? agora a gente parou. Parou? É. Ah, eu ia perguntar isso. Que Tinha algum curso curso? que você... Mansur tá sempre trabalhando com curso sobre a Zona Oeste. Legal. Eu fiz uma palestra no passado na Casa Ser Cidadão em Santa Cruz, que é uma instituição muito importante lá. Tem vários cursos para jovens e tal, atividades culturais. Era a casa do senador Cesário de Mello. E ano passado fizemos uma série de palestras chamada Xadrez e História, que ela tem um clube de xadrez. E aí o professor Luiz Vaz, ele relacionou as peças de xadrez com a história da Zona Oeste. Então, por exemplo, o bispo. O bispo anda em diagonal e tal, mas o bispo relacionou com as ordens religiosas. Então, a ordem dos jesuítas, a ordem dos carmelitas, foram donos de Guaratiba, padres importantes como o Padre Miguel, e por aí vai. Aí o rei e a rainha, figura representando o rei, Dom João, Dom Pedro, toda a família a nobreza na Zona Oeste. Peão é o trabalhador, é o escravizado, é o cara que pega o BRT, são os sindicatos. Então a gente foi relacionando. As torres são as estruturas militares. Então foram 4 palestras que a gente deu lá, muito legais assim. Pô, que bacana. Depois o pessoal ia jogar xadrez, mas antes tinha essa conexão com a história da Campo região. Grande é bem cultural, né? Essa Campo coisa Grande de tem uma música, tradição cultural, principalmente na música, no teatro também. Tem uma tradição bem forte, assim, bem antiga. Quando eu fui pesquisar a história de Campo Grande, eu vi teatro rural de estudante nos anos 50, assim, que hoje é a lona cultural. Pô, foi um movimento super importante lá. E vários músicos, perdemos agora o Zeca do trombone, que era um músico super importante lá. Então, assim, tem já uma estrutura legal lá, bem antiga, assim, até na literatura mesmo. E tem livros sobre a história de Campo Grande. Tem alguns livros que não, assim, precisam ser reeditados e tal. Mas tem um movimento cultural grande lá. Tem o Instituto Campo Grandense de Cultura. Tem uma galera que se Campo mobiliza. Grande é Rio de Janeiro, tá, gente? Não é Campo Grande. É. Uma vez eu confundi. Exatamente. Mas tem essa coisa da segregação muito interessante. Um colega meu que eu nunca tinha ido a Campo Grande perguntou: mas Campo Grande tem estação de trem? Eu falei: pô, tem desde 1878. Tempo, coisa recente. Coisa boba. Mas, galera, conheça mais a história do Rio de Janeiro. Conheçam mais o trabalho do amigo André Luiz Mansur, que está aqui hoje brindando a gente com esse papo gostoso, com muita coisa para contar. Né? Sigam ele nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais, Mansur? O que você mais usa aí? Eu uso o Facebook, Instagram e o WhatsApp também, que eu vendo meus próprios livros, né? Tem livrarias também, mas é mais dinâmico a divulgação que eu faço nas redes. Né? Então vamos aproveitar quando lançar aqui, ó, divulgar logo o teu WhatsApp para quem quiser, pode ser? O Instagram é André Luiz Mansur, Luiz com S, o Facebook também. E o Zap é 21 999 19 7723. Opa, então maravilhoso. Lá embaixo. A gente bota tudo junto e mais um pouco. Não é não? E Mansur, se morar razoavelmente perto, eu levo na tu vai Book Bike. na Book Bike, olha aí. Se eu tiver com Razoavelmente perto dele é longe. Se eu tiver com disposição, eu levo até Sepetiba. Mas vamos ver. Ilha do Governador, eu não sei que não tem ainda Não tem mais bicicleta aquática. aquela... Galera, muito obrigado. Obrigado mesmo, Pô, Mansur. valeu, Pô, foi foi um muito prazer, bom. cara. Prazer mesmo, sempre é muito muito bom. bom conversar com você, sempre é muito bom conhecer mais da nossa história. E semana que vem a gente tem mais aí Rio de Sim. História, a gente tá aí com mais convidados. Rio de Histórias, Rio de Memórias, subúrbio, tem de tudo. O que vocês quiserem Vamos aqui. Pode valorizar a falar alma quem do que vocês suburbano, querem né? trazer aqui, a gente traz, né? Aham, vai Tem essa não, falando, cara. né? O negócio que a gente quer é desenrolar na ideia. Valeu, Mansur. Valeu, Obrigado. Valeu, Obrigado, Mansur. gente. Riqueza Valeu, mesmo, querido. cara. Valeu mesmo. Valeu. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Pô, Valeu, esse gente. aqui é papo bom, tá vendo? Assim, acabou até a cerveja, galera. acabou. Eu quis nem pedir outro, eu Mas tem, falei, não vou atrapalhar. Já tem jujuba ainda?